Olá, Sessão Engenharia. Eu não sei qual é o nome desse episódio. Eu só sei que ele vai ser antes do episódio do Natal. E o episódio do Natal já foi gravado. E é uma surpresa, não vou falar nada. Mas, enfim, que seja acho que esse aqui é o último antes do episódio do Natal. E nesse episódio aqui, a gente vai debater o tema da simplicidade. Será que simplicidade é tudo isso mesmo? Né? Enfim, a gente... e eu trouxe uns caras aqui. Vou deixar eles se apresentarem aí para vocês. Por favor, em ordem alfabética. Quem é o primeiro? Acho que sou eu. Apesar de... Não, de qualquer jeito vai ser eu. Oi, pessoal. Eu sou o Somatório. E como a gente estava brincando antes, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Bom, acho que sou eu agora, né? O V é antes do W. Primeira vez que eu não sou o último, né? Meu nome é Vitor, né? Sou engenheiro de software. Tô aí... Tem um canal também, né? Quem quiser ver lá, procura computação crítica, Vitor Osório, você vai me encontrar. Tô agora uma pausa, mas assim, vídeo quase todo dia, né? Mas falando de computação e coisas aleatórias aí. Mas tamo aí. Bom demais. Eu sou o William Corrêa, estou sempre por aí mexendo com programação, com arquitetura de software, com, sei lá, tudo que existe aí sobre essas coisas. De vez em quando aí o Carlos, nada dele, me chama para participar aqui da sessão de engenharia. Eu vim hoje aí participar mais uma vez. Agradecer já de cara o convite, essas feras aqui junto comigo. Tem nem roupa para isso. Mas bora lá, vou tentar contribuir com o assunto que eu ainda não sei também qual que é. Eu chamei ele a primeira vez e ele se queixou. Poxa, eu sempre via, nunca me chamou. Também já chamei ele um monte de vezes, umas 300 milhões de vezes. Igual tanto o Somatório quanto o Vitor Osório também, eu vivo enchendo o saco deles. Enfim, qual é o lance desse episódio aqui? É que nos últimos anos, a gente sempre vê aí nas redes sociais, ou no nosso trabalho mesmo, uma queixa muito grande relacionada a overengineering, né? Overengineering, sei lá, o inimigo de todo mundo, né? Tipo, é o bandido, né? Que a gente chama, né? É o ladrão, overengineer, tudo todos os hypes que surgiu para esse lado, né? Olha, aqui pode ter uma solução simples, mas o pessoal sempre procurava a solução mais mirabolante, né? Seja a pessoa, se for dev, se você trabalhar em operação, se você for DevOps, SR, tanto faz. Sempre tinha aquele cara que quer fazer as coisas mais complexas, né? Quer microserviço, sei lá, quer fazer as soluções mais complexas. Isso gerou um movimento que, a princípio, pelo menos do meu ponto de vista, acho que nos últimos 3 anos, parecia ser legal, né? Parecia ser uma coisa boa, onde muitos técnicos começaram, muitos engenheiros começaram a ter uma tendência a simplificar mais as coisas, né? Tipo assim, na verdade, eu quero uma solução mais simples, né? Eu quero uma solução que seja, que caiba naquele problema de fato, né? Eu quero fugir do overengineering. Quero fugir do overengineering, né? Então, eu vou tentar a solução mais fácil. Só que, e aí, o que eu quero trazer para vocês é que eu não sei se isso é uma coisa boa. Será que isso é uma coisa boa mesmo? Será que fugir do overengineering é uma coisa boa mesmo? Eu queria saber de vocês se vocês enxergam isso também, se vocês enxergam essa questão de todo mundo tentando fugir do overengineering hoje em dia, nas nossas soluções, que a gente tenta solucionar os problemas do negócio. E eu queria saber se vocês acham que pode ter um lado ruim nesse lance de procurar a simplicidade das coisas, nas soluções. Aí fica à vontade para responder, não precisa ser ordem alfabética aí. Bom, alguém vai começar? Senão eu começo aqui tentando dar meus 50 centavos aí. Essa é uma parada interessante, porque de início, assim, pelo menos quando eu comecei lá em 2006, ali, a estudar programação e tal, a gente não tinha muito essa preocupação, eu acho, né? A gente estava meio que mais preocupado em fazer funcionar, talvez. Então, não sei se eu tinha muito esses insights assim, nessa preocupação. E aí a gente acabou abrindo precedente para muitas abstrações, né? Então, a gente está sempre montando em cima de abstração, né? Abstração em cima de abstração, em cima de abstração, em cima de abstração. E a gente começou a ter muitas abstrações dentro de casa, assim.
Então, você chegava na minha empresa, ela tinha seu próprio framework, ela tinha sua própria tecnologia, ela tinha seu próprio gerenciador de container, ela tinha seu próprio tudo. E aí, mudava o time, nossa, era um caos. E eu sinto que talvez o pessoal tenha ficado muito assustado assim, com isso e tenha começado a criar esse paradigma de que não devemos inventar a roda, não devemos abstrações, devemos evitar abstrações, devemos fugir, né, desse tipo de coisas, porque senão a gente chega no over-engineering, que é over-engineering é justamente quando você abstrai mais do que necessário. Mas eu fico me perguntando, assim, sabe, sobre onde que é o limite disso, porque quando você aumenta muito ali a coesão e você começa realmente a fazer cada coisa individual, sem depender muito de abstrações, você acaba trabalhando muito, né? Mas se você começa também a pensar muito no futuro, já começar a criar muitas coisas e tentar projetar demais, você acaba tropeçando nas próprias pernas, né? Tendo dificuldade depois de lidar com isso e tudo mais. Então, tipo, quantas vezes chega numa empresa, é tudo amarradinho e tal, para aquele fluxo, você chega e fala assim, e se a gente agora precisa fazer o contrário, precisa fazer esse detalhezinho e fazer assado. Assim, rapaz, isso aí não dá não, isso aí pra gente fazer, a gente vai ter que reconstruir tudo. Né? Então tem essas duas arestas, mas eu sou a pessoa que gosta muito de flertar com as abstrações, então eu gosto de estar sempre no limiar e estar sempre batendo com a cabeça nelas assim, e aprendendo com os meus erros. Mas eu sinto que eu estou um pouco fora do mercado de um modo geral, eu sinto que as pessoas estão mais vigilantes em relação a isso. Abstrair um pouquinho, né, sei lá, em linguagem de programação, você começou a usar um método mais difícil, um reduce, ao invés de fazer um for loop, ou você começou a pensar em alguma coisa que cria um algoritmo mais complexo, eu sinto que as pessoas se assustam um pouco. Mas eu gosto da ideia, assim, de um modo geral. Não sei se os meninos têm outra ideia, mas eu gosto da sensação de estar sempre chegando o mais próximo possível do que seria o limite máximo de que uma abstração faça sentido. Obviamente que eu erro muitas vezes e acabo abstraindo demais, mas eu prefiro, eu me sinto melhor quando eu sinto que eu estou seguindo as outras práticas, né? Sei lá, acho que faz mais sentido. A gente às vezes está usando uma linguagem de programação que está sendo usada por um framework que usa uma abstração, e aí a gente fala, não vou usar abstração aqui não, porque é errado. Sou até um pouco contraditório, assim, né? Eu já estou surfando num monte de tecnologias e tal, porque justamente eu, né, não posso usar, né? O que me faz ser diferente do cara que criou o React, criou o Spring, criou o Laravel, criou sei lá que tecnologia, o cara criou o Node, porque eu não posso, né, flertar com isso. Mas, enfim, eu sou essa pessoa que vai estar sempre no limite da abstração, tentando chegar o mais próximo de lá. Mas eu concordo que o mercado está mais voltado para a simplicidade, Carlos. Bom, posso falar aqui, né? Eu costumo definir, assim, complexidade, e ter complexidade necessária e complexidade desnecessária, né? Tipo, se a gente pensar assim, por exemplo, um caso bem comum, assim, né? Eu vou usar ORM ou não vou usar ORM, né? A gente fala assim, nossa, ORM deixa lento, não sei o quê, beleza, você tem ali você usar ou não usar ORM, você tem uma decisão arquitetural ali, você tem um ganho, você tem você tem um ganho, você tem um prós e você tem um contra, né? Você tem que ponderar, né? Você tem que ponderar, não é só assim, eu não vou usar isso, né? E tem muitas pessoas, é engraçado assim, que toda vez que eu falo no meu canal de abstração, eu podia ter um bigunzinho, né? Só vou tomar um shot de cachaça toda vez que alguém fala para mim que a abstração é necessária, né? Ou a abstração causa bug, porque, cara, é dito e feito, assim. Eu posto vídeo em 15 minutos fazer um comentário, não, mas a abstração é fonte de bug, não sei o que, blá, blá. Ou a abstração torna as coisas mais complexas, não sei o que. E o que eu vejo na minha experiência de desenvolvedor, né? Assim, eu até falando com o meu gerente esses dias, né? Eu estava falando com o meu gerente que falava assim, eu falo sempre que uma classe tem que ser refatorada. Eu falei para ele assim, pergunta para o cursor aí, né? Vê se o cursor concorda comigo, né? Aí o cursor falou que a classe ela não tem que ser refatorada, ela deve ser refatorada antes de qualquer alteração, né? Porque eu sempre falava para ele assim, tipo, se você pegasse os bugs de produção, todos eles, os mais críticos, né, os mais difíceis de ser corrigidos, mais caros de ser corrigidos, todos eles surgem em classes de altíssima complexidade. Então, assim, complexidade traz bug, né? Bug não é porque a complexidade é inerente. Muitas vezes porque a pessoa que vai
pegar aquele negócio, ele não vai conseguir entender, né? Ele não vai conseguir separar o que está sendo feito ali. Vamos pegar, voltando no caso do RM, né? O RM tem duas coisas. Eu quero alterar uma entidade no banco, ou eu quero controlar uma sessão, um commit lá do banco, uma transação, tudo. São responsabilidades distintas, né? O que eu quero fazer pode ser potencializado pelo meu framework, né? Se o framework tiver com más abstrações, aí é outra questão. Não é porque o framework, não é porque tem framework com más abstração que eu vou deixar de usar abstrações, né? E eu gosto de finalizar sendo escrachado mesmo, né? E não com o argumento do absurdo. Então, assim, bicho, tu não gosta de abstração? Para de usar for, para de usar C, vai para assembly. Porque só existe assembly no computador. Tudo é abstração. Não existe um for each, não existe uma lista, não existe nada. É tudo abstração, né? Tudo ponteiro. Então, assim, engraçado que eu já fui classificado por falar que é tudo ponteiro, né? Aí chega o desenvolvedor JavaScript, mas minha linguagem não tem ponteiro. Tem, brother, tem. Sua linguagem tem ponteiro, sabe? A sua linguagem não tem string, né? A sua linguagem não tem inteiro. A ponteiro ela tem. Mas eu sempre advogo assim, a gente tem que tentar a simplicidade, mas a gente tem que ponderar. Ela é necessária ou ela é desnecessária, né? Tipo, a gente está adicionando aquilo, a gente tem motivo para adicionar aquilo? Acho que eu vou por um outro caminho, que eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, às vezes, nesse negócio sobre se precisa ser complexo, se precisa ser simples, eu acho que a primeira coisa que eu penso, pelo menos quando alguém me pergunta esse tipo de coisa, tá, mas tem de ser mais simples ou mais abstraído para quem? Porque eu já trabalhei uma vez, por exemplo, teve uma empresa que eu trabalhei, que a gente montou o sistema de CI/CD interno da empresa. A gente usou o Tecton de base, e em cima dele a gente montou, ninguém na equipe programava, na verdade tinha uma pessoa, só que ela estava de licença, eu acho. Ninguém era programador, assim, sabe, manja do negócio, sabe ler código, sabe eu interpretar alguma coisa, mas não é o que a pessoa faz no dia a dia. E a gente tinha que montar como é que a gente ia fazer e tal. E a primeira coisa que as pessoas pensaram foi, vamos começar, a gente vai pegar e vai configurar as coisas para os times e eles vão sair usando e pronto, né? Então, a gente foi montando as coisas e no final, eu lembro que no final de todo o processo, quando eu fui olhar o tamanho da brincadeira que a gente montava, era um manifesto de mais de 600 linhas de coisa para o Kubernetes, para o Tecton, porque era um monte de CRDs e coisas que tem lá dentro, que tem que configurar todas elas. Aí o que a gente fez, depois teve uma conversa com a pessoa que era a nossa chefe lá, era o head da área. Daí naquela conversa toda, uma pessoa pegou e falou assim, tá, peraí, mas se a gente não precisa configurar as coisas, é eles que têm que configurar, e é tudo em Kubernetes, a gente não pode usar o Helm para abstrair, daí o Helm passa por um template e vai gerar o manifesto correto. E daí foi isso que a gente fez. E no final, o que for pensar, a gente era um template gigantesco do Helm, que eram 600 linhas de código, de manifesto, e tinha toda aquela lógica de ifs e fors e coisa. No final, era um arquivo extremamente complexo, era difícil de ler, tanto que a gente quebrou ele em vários arquivos para poder facilitar a coisa. Dava um trabalhão para a gente não era nada simples. Mas para a pessoa que usar a pipeline lá, ela precisava colocar, sei lá, dependendo do caso dela, ela precisava colocar uma linha, no máximo que eu vi era, sei lá, 10 linhas de coisa, e para ela era extremamente simples fazer isso. É um sistema extremamente abstraído, era literalmente uma abstração aquilo ali. Ela botava o que precisava e daquilo ia ser gerado o que precisava. Então, era simples, depende do ponto de vista de quem está fazendo, né, de quem está olhando. Se a pessoa que vai usar, para ela era super simples, para a pessoa que estava fazendo não era. Eu tento me manter, sempre quando eu vou pensar nas coisas, eu tento ser simples, aí no final o que eu acabo fazendo, geralmente o que eu acabo fazendo eu vou fazendo e pensando como é que eu vou fazendo, e aquela coisa do jeito que simplesmente sai, quando eu vejo eu fiz uma coisa extremamente complexa, e com o tempo eu vou, não é que é complexo, mas eu fiz o caminho mais complicado, digamos assim, para chegar lá, foi o caminho que veio na minha mente. Aí depois que está tudo pronto, funcionando, aí eu começo a parar, a pensar, para tentar simplificar, não só para
para ficar uma coisa mais bacana de ver e tal, mas também para simplificar minha vida do futuro, né? Porque o carinha do futuro eu sei que vai ser eu, então, a pessoa do futuro, na verdade, né? Carinha não. A pessoa do futuro vai ser eu, então eu tenho que ajudar eu mesmo. Mas é isso que eu me foco muito, em para quem que é, porque sempre vai ser, é quase certo que se for simples para alguém vai ser complicado. Porque a gente não trabalha numa área simples. Então, depende muito disso, para mim, pelo menos. É isso. Esse é o ponto. É que tem coisas que não são simples. Entende? Tem coisas que não são simples. Acho que junto com o que o Vitor falou e o Will falaram, pega essa tua ideia, tem coisas que não são simples. Entende? Tipo, aí vem a minha segunda pergunta para vocês. Não é um desafio, porque a gente tem que atender o nosso cliente, tem que atender o nosso usuário. Às vezes, nosso cliente é o próprio negócio, às vezes, o cliente é cliente interno, seja. O culpado da gente fazer besteira é o cliente. E, tipo, não tem um desafio para a gente que é engenheiro, não tem, assim, é tipo, pô, eu tenho que deixar as coisas simples para esse quem que o somatório acabou de falar, que é a pessoa que tem que atender. Só que tem coisas que não são simples. E assim, não é desafio, porque, tipo assim, eu meio que eu pensei nesse episódio quando eu vi um meme, né? O meme é um cara gordão lá, como se o cara tivesse poder político, e o engenheiro tá tentando explicar para ele lá um gráfico, e aí o cara lá, como se fosse o patrocinador daquela solução, ele fala, não, se tu não consegue explicar isso de uma forma simples, então tu não entende o que tu tá fazendo, ou então isso aí não vai resolver meu problema. Né? E aí tem o pensamento do engenheiro. Pô, quer dizer que se você se sente mal, por isso que eu estou mostrando, quer dizer que a minha solução não vai resolver o teu problema. Então, é contraditório, é um paradoxo isso aí. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa situação, sobre esse meme. É uma situação... Pode falar. Não, então, a questão é... Tá, a pessoa não tem que se sentir mal porque ela não sabe, tá? A questão é que as pessoas não pensam muito, é que, sim, passa a ideia de que se tu não sabe explicar de uma forma simples uma coisa, tu não entende. Só que a questão não é tanto... porque eu mesmo já pensei algumas vezes coisas parecidas, mas eu cheguei à conclusão de que sobre a pessoa se sentir mal, tá? Vamos lá, eu vou partir desse ponto aqui. Eu não acho que a pessoa tem que se sentir mal, ou pelo menos, não é que ela não tenha, né, mas, tipo assim, não é porque ela não sabe o suficiente para conseguir tornar simples que ela não sabe do assunto. Ela só não sabe o suficiente. Porque, assim, ó, o que eu quero dizer não é, todo mundo, para tu saber do assunto, né, para tu ser entendido do assunto, tu tem que conseguir explicar de forma simples. Mas uma das coisas que marcam, que entende muito, e quando eu digo muito, é muito mesmo, tá? Tu entende qualquer pormenor do assunto, é tu conseguir simplificar a explicação dessa coisa. Porque tu realmente entende como é que aquilo funciona, e tu consegue estruturar isso de uma outra forma que vai acabar parecendo simples para a pessoa. A pessoa não vai saber exatamente o que é a coisa. Por exemplo, igual uma vez me perguntaram o que eu uso para explicar coisas. Uma vez eu estava explicando pro meu pai, daí eu falei de DNS, ele me perguntou o que era um DNS, eu falei, é tipo uma lista telefônica. E de novo, é usando abstração, né? Mas é exatamente isso. Tu vai lá, pergunta pro DNS o que é esse endereço, né? A URL, qual que é o IP dele, ele vai te responder qual que é o endereço desse cara. Basicamente isso. É igual tu ir numa lista telefônica, ou no teu, para quem é velho ou mais velho, tão velho quanto eu, ou mais velho que eu, lista telefônica funciona, para os mais novos é a lista de contatos do telefone. Tu não precisa decorar o número das pessoas, porque tu tem uma lista de contatos onde tu vai lá, procura a pessoa e ela vai te falar o telefone dessa pessoa. Com isso, meu pai entendeu como é que funciona um DNS, o que é um DNS de fato, e isso e aquilo? Não, mas ele entendeu mais ou menos o que era o que ele precisava saber e tal. Agora, se meu pai me fizesse uma pergunta de um assunto que eu não entendo muito, eu não ia conseguir dar uma explicação simples. Eu ia conseguir chegar ao mais simples que eu posso. Entende? Então, mas existe uma meio relação. Se você pega pessoas que entendem muito de um assunto, elas explicam de uma forma que tu fica, meu Deus, é tão simples assim de entender e de explicar isso. Eu já vi, por exemplo, vídeos do Kelsey Hightower explicando Kubernetes. E Kubernetes não é simples nem a pau. E ele explicava as coisas que pareciam, é isso? É sério? Eu tô há anos estudando esse negócio e no final é isso aí?
Então, existe essa coisa, só que isso tá meio que, para mim, tá? E, de novo, eu tô tratando a pessoa que tá se sentindo mal. Isso para mim tá assim, quando tu consegue explicar uma coisa de forma simples, fique muito feliz com isso, porque pelo menos desse assunto tu entende o suficiente para conseguir simplificar ele para pessoas que não entendem nada daquele assunto. Tá. Mas dito isso, como a gente já falou, a gente fala de umas coisas, trabalha com coisas muito complexas, as pessoas que trabalham com a gente, que são a quem paga o que a gente faz, geralmente não entendem muito desse assunto, por isso que elas nos pagam. E aí começa o problema, que é de explicar de uma forma simples uma coisa que é complexa. E eu não tenho muito uma resposta de como que a pessoa vai conseguir responder isso sempre, porque, ela, como eu disse, ela precisa pelo menos entender bastante do assunto, ou pelo menos tentando pensar como uma coisa simples, essas coisas. E se a menos que você já tenha pensado de antemão sobre isso, vai ficar complicado. Não sei o que os outros acham. Eu acho que em muitos casos, assim, a gente tentando explicar, a pessoa já tá no. Eu sempre parto do ponto assim: se a pessoa tá difícil para ela entender, eu começo do zero. Eu começo tentando entender o que ela entende. Por exemplo, uma vez alguém chegou para mim e falou assim: eu tô com problema de Kafka, eu preciso comitar uma mensagem com a outra mensagem, não sei o quê. Eu preciso dar o acknowledge de uma mensagem. Eu falei assim. Aí eu assim, você deve ter que dar o acknowledge da mensagem. Eu falei, você não dá o acknowledge, você deve o acknowledge, né? Você não é o broker, né? E aí eu comecei a conversar com a pessoa, e aí eu percebendo assim, peraí, tem alguma coisa muito errada, né? Então, quando eu descobri que no Spring lá, eles importaram o conceito de acknowledge que tem no Kiwi para o consumidor do Kafka. Esse conceito não existe, né? E é um conceito que, assim, ele importado para nesse contexto, ele confunde tudo. Ele confunde tudo. E aí eu tive que voltar com a pessoa, voltar do começo e falar assim, cara, esse conceito não existe. Esquece isso. Você não vai fazer isso. Você não pode fazer isso, porque isso não existe, né? E aí eu tive que explicar para ele de maneira correta, que acabou, o que aconteceu assim, a pessoa, ela tinha pressupostos errados, ela tinha entendimentos errados, ela tinha entendimentos confusos, feitos por abstrações erradas, né? E aí existe a abstração errada, existe, elas são perniciosas para o entendimento, né? É como uma vez alguém explicou alguma coisa errada, um cliente falou assim, eu quero um número sequencial global aqui num negócio que ela também distribui. Falei, tudo bem, você quer isso? Quer, tá bom. Então vamos botar o negócio aí. É caro pra caralho. Você vai querer? Vai, beleza, então tá bom, né? Porque as pessoas não. Ou falando de Kubernetes, né? Quando eu comecei a trabalhar com Kubernetes, eu falei assim, eu expliquei como é que funcionava para a pessoa, tudo, né? E eu lembro que tinha 3 ou 4 clusters, nodes, né? A pessoa foi lá e instalou, ela entrou em cada node e ela rodou os comandos em todos os nodes para validar. E depois ficou. E aí ela ficou assim: não, mas tal pod não tá em tal node, tá errado. Eu, hã? Aí foi um momento que eu tive que dar um passo atrás e botar, cara, o que significa cluster, né? Cluster é um negócio que a gente tem que aliar com a pessoa o conhecimento que ela precisa, né? E aí talvez ela não vai entender, né? Talvez ela não vai entender ali, tipo, por exemplo, um cliente vai ser um cluster. Por que ele precisa de um cluster? Tudo bem, cara. Aí você pode assim, tudo bem, você não quer um cluster? Então vamos pegar uma máquina aqui de 200 gigabytes de memória, 70 processadores e vamos botar tudo junto. Tipo, resolve o problema, não precisa do cluster. Aí quando o cara vê o preço de uma máquina dessa, né? Tipo, ela vai fazer melhor cluster, né? Porque é a complexidade necessária, assim, tipo, eu não tenho um software que, por exemplo, eu não tenho um software que vai rodar ali numa maquinazinha que é 8 GB de memória e 4 processadores. Não tenho, né? Eu tenho um software que ela vai rodar ali numa máquina, que eu vou precisar ali 50, num dia eu vou precisar de 50 processadores, no outro dia eu vou precisar de 30, porque é flutuante, então ela vai se autoalocar ali, não sei como é que faz isso, né? Mas eu sei que teoricamente dá para fazer isso. E aí você explica para a pessoa, você bota qual que é o desafio para a pessoa, né? Mas explicar isso é realmente difícil, explicar coisa difícil, assim, tipo, eu que trabalho com Kafka, né? A gente sempre tem que lidar com a pessoa que chega com o entendimento tradicional de processo e banco de dados. A gente, como é que eu altero uma mensagem? Bicho, você não altera a mensagem.
Não altera, esquece. E a pessoa quer alterar a mensagem, porque, né, ela quer. Só mais uma coisa que eu lembrei. Só uma coisa que eu queria deixar, que eu acho e acabei esquecendo de falar, é que, usando o exemplo que o Carlos deu, tá, de uma pessoa que tem muita grana, tem muito poder, sei lá qual nível de poder que ela tem, e tu vai ter que explicar alguma coisa para ela, isso, e aqui eu tô, né, partindo do princípio de que a gente está falando com pessoas de tecnologia, a minha dica para essas pessoas é: se preparem bastante, pensem sempre das formas mais não técnicas que vocês conseguirem, tá? Porque não vai adiantar. Eles estão numa posição de poder em relação a vocês, não adianta, eles têm o dinheiro, eles têm sei lá o quê, e vocês não têm, você só tem de apresentar a coisa e a pessoa tem que você tem que convencer essa pessoa. É tu que tá convencendo a pessoa, não é o contrário. Então, tu tá numa situação mais ruinzinha. Se a pessoa ficar meio, não for muito com a tua cara, tu tá ferrado. Então, se prepara bastante, tenta explicar da forma mais simples possível, por mais que a pessoa, não, essa pessoa tem um background, ela vai saber do assunto, não sei o quê. Treina fora igual, porque tu tá assumindo algumas coisas, te preocupa com isso, tenta conversar com pessoas que não são da área para tentar explicar, treina, é sério, treina com a família, eu faço isso direto. E daí, porque quando tu vai te apresentar para a pessoa, tu vai conversar com ela, tu já vai estar com algum calo, já vai estar pelo menos preparado para falar sobre aquele assunto de uma forma, mesmo que tu já saiba que a pessoa sabe um pouco do assunto, ou que ela tem alguma coisa, se essa tua expectativa não bater, e a pessoa não saber nada, tu chegar à conclusão de que a pessoa não sabe nada, e ela não sabe que ela sabe, que é o mais comum nesses casos, tu tem que conseguir fazer a pessoa se convencer de que ela concluiu que a tua solução é melhor, que ela teve a ideia que tu tá tentando vender, e isso vai te ajudar bastante. Era isso. Sim. Uma analogia que eu costumo até fazer em relação a isso é tipo assim, eu, por exemplo, não sei japonês, não sei se vocês sabem alguma coisa de japonês, mas imagina um idioma assim que ninguém conhece. E aí imagina que você tá lá vendendo alguma coisa e aí você vai entrar em contato com um mercado japonês. E aí você vai precisar de vender isso para uma pessoa que não fala o seu idioma, né? Pensa em alguma coisa bem, bem distante assim. E aí o esforço que a gente faz é justamente esse, de a gente se propor a conseguir fazer gestos e fazer todo o possível para a pessoa entender. Da mesma forma que quando você é uma pessoa técnica e você está adentrando nesse ambiente, a analogia parecida é você sair do seu país de origem e ir para o Japão ou para algum lugar que tem um idioma muito difícil, muito complexo, e vai tentar se alimentar, usar recursos básicos ali do dia a dia de uma cidade, em que você vai ter dificuldade, né? Então, às vezes, também precisa que você se incorpore a pessoa técnica de informação para você poder não se deparar com algumas coisas e falar, não, mas isso tinha que ser mais simples porque eu não entendo. Calma, anjo de luz, né? Não é por aí, né? Não dá para fazer tudo ser simples para todo mundo. Mas quando a gente também vai apresentar para outras pessoas, não dá para apresentar um tema complexo como se fosse banal, né? Como se fosse falar daquele pattern ou de alguma tecnologia para uma pessoa de negócio, que os meninos falaram que a pessoa não vai adquirir essa informação. E aí o contexto é que muda, né? Então, quando é uma pessoa que você está se vendendo para ela, que você está entregando aquele recurso para ela, você tem que fazer a tradução, né, desse idioma para o idioma da pessoa. Então, você vai conhecer, você vai se tornar um poliglota, talvez, aí, para você poder vender para o mercado internacional de forma mais abrangente. Mas, enquanto pessoa técnica, você também tem que ser uma pessoa que consiga aprender novas linguagens com uma certa fluência, que você consiga aprender novos conhecimentos de forma mais rápida. Você não fique preso a coisas que você aprendeu, lá no lugar tá desse jeito e aqui não é. Não esquece o lugar tal, foca no que você está vendo, usa essas tecnologias que a gente tem hoje aí de IA generativa para te ajudar, né? Um chatzão lá, seguro, pelo amor de Deus, tá? Governança de todas as formas aí, não copia e cola as coisas, joga no chat GPT, né? Mas, enfim, num ambiente seguro ali, interage com a base de código, interage com a base de conhecimento ali do que você precisa, que ele vai te ajudar também a performar melhor. Então, acho que o racional nesse aspecto, em relação ao entendimento de algo complexo para algo difícil, é isso. A sua postura em relação a ele, né? Se você está entrando nesse mundo, ou se você está vendendo ele para alguém,
né? Se você está numa empresa agora, e você que, pô, viu uma solução aqui irada, né? O Samuel falou do Tecton, com Tecton, pipeline e tal, vou implementar. Tu vai ter que vender isso muito bem, para ficar muito palatável para as pessoas que você for vender, entenderem que aquilo agrega valor. Qual que é o valor que isso agrega? E aí, então, o que o Vitor falou, qual que vai ser o trade-off que eu vou ter aqui? Porque eu vou comprar complexidade quando eu ganho valor. Mas compensa? Né? E aí vira, né, algo nesse sentido. Em contrapartida, se você quem está recebendo essa informação, chega um cara e fala, vamos colocar o Tecton. Tenta não ser essa pessoa que está sempre assim, não, se eu vendi, não vai dar muita coisa, vai só dificultar a nossa vida. Sempre foi assim. O lance sempre foi assim, me pega muito. Então, tipo, tenta entender o valor daquilo, né? Aprender sobre aquilo, investe também no conhecimento próprio, porque isso reverte para ti. Né? Então, um profissional que ele sei lá, multifacetado, que ele tem um repertório maior, ele luta melhor por vaga, ele performa melhor na entrevista. O cara está entrevistando e te fala assim, olha, isso assim, isso aí assim, ajudei lá a fazer e tal, você se apropria da tecnologia. Eu acho que isso é uma parada que a gente tem sentido muita falta hoje no mundo tech, das pessoas que se apropriam do que elas fazem ali. E aí acaba que as coisas mais simples te ajudam nisso, porque aí você não tem que comprar esse bagulho, você não tem que lidar com todo esse aparato ali e você consegue surfar mais fácil. Então talvez tenha muito de pessoas nesse cenário, muito mais do que de tecnologia. Acho que a gente está falando muito mais de coisas, sei lá, antropológicas do que coisas tecnológicas do ponto de vista de TI em si, né? Porque a gente, eu pelo menos, né, sinto que muitas das coisas que a gente tem dificuldade nas empresas está muito mais relacionado às pessoas estarem todas na mesma sintonia, falando a mesma língua, do que uma tecnologia ser melhor ou pior, né? Às vezes, tipo, podia ser que não valia a pena realmente o Tecton lá, porque o trade-off não ia valer a pena, ia ter benefícios, mas a gente ia ter dificuldade depois, a gente é uma empresa menor, a gente tem pouco capital para investir num profissional, capacitar o profissional depois, ou podia ser a melhor solução, porque era melhor até do que as outras soluções que a gente tinha. Então, tipo, documentar também depois, para ficar palatável para todo mundo também. Acho que é um mundo bem interessante esse, quando a gente começa a se abrir para ele e discutir essas possibilidades, vai aumentando, né, o nosso universo, porque você já está surfando abstrações e você pode contribuir com isso também. Eu acho bem legal. O que eu acho complicado nessa situação de tentar facilitar ou tentar melhorar a conversa com esse tipo de não vou falar pessoa, vamos pensar num negócio, né? O negócio é quem vai tomar decisões estratégicas. Vou pensar como se fosse uma pessoa só, senão vai ficar meio estranho. É meio complicado porque esses outros personagens, eles estão dentro, eles são especialistas, eles são técnicos na área deles. Entende? E a gente não pode abdicar, eu não posso abdicar de eu deixar de ser técnico, entende? Aqui, tudo bem, o que eu acho que, tipo, nesse contrato que tem que existir, nessa conversa, é que tem que ficar bem claro para as partes, olha, tu és um técnico de tal área, sei lá, tu és um dev, eu sou uma pessoa de operação. Agora a gente vai conversar, eu vou tentar te passar uma coisa que vai agregar valor para o negócio, mas tu continua sendo o dev e eu continuo sendo uma pessoa de operação. E eu estou te ensinando algo agora. É isso. Se o contrato for esse, beleza, para mim tá beleza, fechou. Só que o que acontece, assim, um dos motivos de eu ter trazido isso para cá, um lado ruim da simplicidade, é o empoderamento da outra pessoa que não é técnica, num tema que ela não domina e que ela vai viver naquela alegoria que a gente está criando no momento para facilitar a conversa com ela. Tá entendendo? Então, eu vou puxar aqui. Tipo assim, essa é a minha alegoria como se fosse cada macaco no seu galho, né? Cada macaco no seu galho, a gente sabe, cada macaco no seu galho. Eu vou pular para uma alegoria do último vídeo que foi lançado, relacionado a isso, de usar LLM, essas coisas. E o Didio falou, né? Que tipo, LLM na mão do cara que não sabe é o macaco com a metralhadora. E a metralhadora tá apontando pra gente, vai matar a gente. Tá entendendo? E, tipo, eu chego pro cara e, sei lá, vendo para ele uma ideia, falo alguma coisa, ou faço uma alegoria, conto uma história para ele de alguma coisa e o cara se sente empoderado. Pô, já entendo, sei lá, entendo de TDD, entendo de DDD, eu consigo
Eu já vi muitas pessoas fazerem isso, né? Muitas pessoas fazem isso. Olha, eu entendo de contexto, pessoas que não são da nossa área. E eu acho que eu consigo desenvolver um software. Aí eu vou chegar ali na ILM e vou produzir aqui. Aí produzo o software e aí acontece o que eles falaram no último vídeo, né? Tipo, muda a nossa dinâmica, da dinâmica técnica do nosso dia a dia, né? Tipo, a gente tinha uma equipe que produzia software e a própria organização tem equipes que vai manter aquele software. Agora não. Agora pode existir essa figura dessa pessoa que não é técnica, que não é engenheira, que vai produzir um software e ela tem poder político. E ela vive nessa alegoria que a gente está contando a história para ela aí, por exemplo, do DNS aí. Contei, é uma lista telefônica. Ela não sabe como é, ela não tem o alcance, porque na prática ela tem que se preocupar com outras coisas. Ela tem o conhecimento com a profundidade técnica no que interessa para ela, sei lá, mexer com planilha, com parte de custo, parte econômica, planejamento, essas coisas que tudo bem, é ótimo, beleza. Mas essas pessoas agora elas têm poder e elas vão produzir o software e vão jogar para a gente não vai poder dizer não. E aí? E aí? Tá entendendo? Então, tipo, esse é o problema que eu enxergo do lance da simplicidade e um problema que eu enxergo que eu não consigo ver uma solução. Por isso que eu chamei vocês aqui para compartilhar essa contradição, porque tem ferramentas que na nossa mão, beleza, a LLM na nossa mão, a gente que é experiente, etc., é uma maravilha, como o Will falou, isso aí vai turbinar nosso trabalho. Mas e aí, nas mãos erradas? E aí? Tá entendendo? Posso começar? Eu tenho um caso bem legal assim, sobre isso. Sempre conto nesse caso, meus cafezinhos, né? Foi assim, a gente tinha eu trabalho com data stream processing, então assim, a gente está processando mensagem o tempo todo, né? E um dos casos de usar é agregação, vou pegar um bando de mensagem para agregar, né? E fizeram esse caso, experimentar. Aí o arquiteto resolveu assim, precisa pensar agora numa situação tal, e começaram a botar um monte de fiels, né? O código tava uma porcaria. Aí eu pensei em vou ter que botar mais um, né? Chegou o caso, vou ter que botar mais um. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, eu falei, poxa, meu diretor sempre fala assim, eu sou o cara da refatoração, né? Aí, já que o Carlos citou o DDD, eu vou citar o DDD e vou citar bem citado, né? No ponto de, tipo, no começo do livro, a primeira coisa que ele faz, né, é criar um conceito que é a linguagem onipresente, né? O bom desenvolvedor, o desenvolvedor que está ali em contato com todos os pontos do time, ele tem que ser fluente, ele tem que prover um negócio que a gente chama de linguagem onipresente, ou chama de linguagem ubíqua, dependendo ali da tradução que você usa, né? E o que é isso? O que é isso? É o ponto que você, desenvolvedor, fala a mesma coisa do seu gerente, que fala a mesma coisa do usuário do software. Você tem que desenvolver essa linguagem, né? E o que eu acho mais interessante do livro, né? O livro deixa isso bem claro, é que isso é um desafio linguístico. Isso é um desafio de linguístico. Você vai desenvolver essa linguagem, você vai treinar essa linguagem, você vai desenvolver verbos, você vai desenvolver verbetes, você vai ter que falar e treinar até existir uma forma fácil de explicar. Tem então, o livro de refatoração, tem um capítulo lá de refatoração, inclusive eu tenho uma playlist que eu parei desse capítulo, né? Ele fala assim, tipo, né? Quando você encontra uma maneira fácil de você explicar aquilo, usando a linguagem do presente, é o momento que você achou o bom design, né? Porque o design do software ele tem que se adequar a essa linguagem universal, que vai ter que se adequar aos conceitos que tem na mente, né? E aí esse caso da agregação foi muito interessante, né? Porque tava um monte de fiels, os caras falavam das condições, e eu olhei aquele caso e falei assim, meu Deus do céu, não vou meter a mão nisso não. Não vou meter a mão nisso não. Eu não quero meter a mão nisso, né? E aí eu comecei a treinar, né? Até o momento que eu cheguei num conceito bem interessante, né? Que o DDD fala disso. Você vai ter que pegar o conjuntinho ali de design padrões de projetos, né? E tentar adaptar ao seu código, né? E muitas vezes as pessoas entendem que padrões de projetos são estáticos, né? Aquilo ali está escrito pelos deuses do software lá em 94 e, tipo, nem sabe eles que eles continuam desenvolvendo padrões até hoje, né? Mas o que acontece é o seguinte, né? Aí tenta adequar. Aí eu cheguei assim no conceito, poxa, vou pegar aqui, estratégia. Vamos pensar aqui, estratégia de flushing, né?
E aí eu cheguei para o arquiteto e falei assim, ó, cara, eu tenho esse código aqui, muito complicado, eram 6 camadinhas de fiels, assim, um negócio bem maluco. Aí eu olhei assim e falei assim, cara, vamos pensar assim, quais são as estratégias, e engraçado que nem o arquiteto sabia, ele não sabia, ele falou assim, não sei, eu falei, então beleza, então vamos definir aqui, ó, tem essa condição aqui, essa condição é tal. Aí a gente começou a quebrar aqui dali estratégias, né? Eu basicamente peguei assim, eu peguei os parâmetros, né? Dados os parâmetros, eles geravam um conjunto de estratégias, aquele conjunto de estratégias eu usava através de os 6 if else se tornaram basicamente 3 chamadas de método, né? Quem flush, flush. Só, tipo, ok, flush stop, alguma coisa assim, né? Não lembro agora, né? E aí, assim, aquela complexidade toda, ela continua lá. Se você parar para pensar e tentar procurar os if else, eles continuam lá, né? Só que eles continuam em outros lugares, que torna a maneira do dialogar mais simples, né? Porque no dia que um cara chega ali, um cara que é um usuário da aplicação, e fala assim, como é que tá dando erro, né? Ele já vai me dizer assim, tá dando erro quando eu uso a estratégia de flushing tal, né? Ou tá dando erro, aí ele fala assim, não, em vez de essa mensagem sendo enviada em tal momento, não em tal momento. Quando ele fala em tal momento, não tal momento, eu já assim, opa, ele tá pegando a estratégia de flushing errado, né? Na verdade, quando eu fiz essa faturação, deu erro nas 3 semanas seguintes, né? Depois que a gente alinhou ali o código continua ali. Eu lembro que adicionamos adicionei uma, já adicionamos outras, e assim, a complexidade do código não mudou. Não mudou, porque assim, eu só adiciono uma estratégia nova, né? E se eu tiver 200 estratégias, é o quê? É uma classe a mais, são 200 classes que vão estar diferentes, vão estar nomeadas. Eu falo, estratégia tal, estratégia tal, estratégia tal. Vão ter nomes, as pessoas vão saber lidar com nomes, né? Então, para como lidar com essas pessoas, a gente tem que desenvolver essa linguagem presente. Tem que desenvolver uma linguagem que ela consegue entender, eu consigo entender, o usuário da aplicação consegue entender. Isso não vai ficar. E o desenvolvedor, cara, principalmente os desenvolvedores mais júniores, né? Eles gostam de falar de string, de não sei o quê, de estrutura de dados, de lista, de queue. Isso é errado no sentido de, tipo, o cara, o seu gerente não vai querer saber disso. Quiçá o técnico que vai usar o projeto lá, ele vai querer matar. Se você falar, não, porque eu tenho uma string aqui da fim. Pô, que string o caralho, velho? Tu tem string porra nenhuma. Tu tem tu tem uma configuração ali, ó. Tem um parâmetro tal. Esse parâmetro tal pode receber, sei lá, 3 valores lá. E aí os 3 valores lá são associados com o cara, né? A gente tem que aprender a lidar com a linguagem, né? E aí, só para fechar assim, eu digo que não é um problema computacional, não é um problema técnico, é um problema de comunicação. Isso é um problema de comunicação, né? Software é comunicação, né? Então é isso. Posso? Tá. Eu espero aqui. Cara, pois é, então, eu acho que a gente vai passando assim pelas empresas, pela vida fora, e a gente vai vendo justamente isso, né? Então, a gente vai ter sempre algum case onde a gente viu o impacto do que a comunicação. Olha só que interessante, o assunto é sobre parênteses do mal. O assunto é sobre over-engineering, a gente está falando sobre comunicação, né? Ou seja, é um tópico tão forte, ele tão enérgico, que ele vai definir toda essa parafernália que a gente está falando. Tá? Então, voltando lá ao assunto, quando a gente está, inclusive, determinando o que vai ser, de fato, um produto dentro da empresa, né, algo que a gente vai criar, é importante que todo mundo saiba o que é aquilo. Né? E à medida que as pessoas vão sabendo o que é aquilo, como aquilo se comporta, o que a gente espera, os resultados, pode ser que até que alguns conceitos que eram over-engineering até ontem, depois de terem sido bem consolidados, eles se tornem bem claros. E aí, puxando para o assunto que o Carlos trouxe em relação à GenAI e o uso das pessoas que não têm base de conhecimento ruim, falar assim, né? Mas tipo, não estão ali com o conhecimento necessário para entender aquela abstração toda que elas estão usando. Tá? Vou tentar pôr dessa forma.
A gente sabe que é um risco, a gente sabe que vai acontecer realmente ali vários pontos, mas eu acho que o que a gente pode fazer, enquanto pessoas de tecnologia que viram essas coisas nascendo e conseguem dialogar bem com elas, é tentar levar para essas pessoas um pouco desse conhecimento. Então, mesmo que seja ali de forma talvez mais simples, um somatório disse, eu expliquei como se fosse uma lista telefônica. Já é alguma coisa para a pessoa ter algum subsídio ali, né? Às vezes a pessoa vai lá e faz um gerenciador de planilha para usar na empresa agora, usando um Spark, usando um Lovable, usando sei lá o que da vida. E aí tá pronto. Então, caraca, o cara fez em 7 horas, um bagulho que ia demorar 20 dias, 30 dias, 30 meses na engenharia, que não sei mais o que e tal. Mas não dá um minuto, o negócio é hackeado, o negócio tá vazando dado para todo lado, o negócio... e aí eu acho que o nosso papel vai ser ficar cuidando disso sim mesmo, né? Um papel meio de pegar no colo ali, que nem o gatinho, e ir orientando sobre o que está acontecendo, sobre os vícios que a gente tem, sobre o que está por trás daquilo e tentando apoiar também essa nova abordagem, né? Então, tipo, mas se a pessoa é mais júnior, pô, mas usa sabendo para te tirar essas dúvidas, usa aprendendo ao invés de usar cheio de emoji, travessões e mandar isso num pull request, num merge request para alguém. Pô, você é de produto? Pô, legal, cara, parabéns aí, muito bacana. Mas dá uma lida nessa parte de segurança aqui, de tecnologia, como que isso foi feito e tal. Porque acho que é muito difícil para a gente conter algo que é necessário até, de certa forma, que sei lá, a gente hoje está com dor de cabeça, a gente compra uma aspirina, mas no século XIX a gente não sabia o que fazer exatamente quando estava com dor de cabeça. E a gente vai pegando conhecimentos que eram difusos na sociedade e vai transformando em conhecimentos que são não mais especialistas, mas são públicos, são de domínio público, né? Então, palavras como algoritmo, quando eu comecei a mexer com programação, ouvi falar dessa bendita palavra na faculdade. E hoje é assunto de qualquer pessoa, né? Então, muitas coisas da nossa área elas vão ficar sendo absorvidas pelo senso comum e o nosso papel enquanto pessoas que conhecem mais vai ser o de zelar pelas coisas, tentar apoiar, né? Porque é muito parecido, né? Então, mesmo o ecossistema que faz uma coisa se tornar over engineering é o mesmo ecossistema gigante nosso que faz com que as pessoas criem aplicações inteiras sem muito conhecimento e depois tenham dificuldades ali com alguma coisa que ela não soube lidar com. O overengineering, às vezes, é só você não ter conseguido lidar com tanta abstração, né? E pode ser que a abstração seja errada também e tal. Mas eu acho que é muito por aí, esse drama da comunicação, sabe? Então, eu tava, quando tu comentou aí que a gente está falando de comunicação, eu tava pensando na mesma coisa, no mesmo tempo, quase. E daí eu pensei assim, bem, eu tenho uma frase para falar, uma frase marcante agora. Nada é tão complexo como a comunicação interpessoal. Olha aí, que bonito, né? Mas aí enquanto tu estava falando, eu fui pensando aqui porque tem um negócio que foi criado nos anos 60, foi em 67, eu pesquisei aqui, a lei de Conway. E o que o Conway, né, falou? Ele falou que organizações que projetam sistemas, no sentido amplo, são obrigadas a produzir projetos que são cópias das estruturas de comunicação dessas organizações. O que isso quer dizer? Que para criar qualquer coisa, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, né, nessa organização, vão se comunicar entre si, e o sistema, na prática, ele vai acabar sendo tão complexo quanto é a comunicação entre essas pessoas. Quanto mais difícil for as pessoas se conversarem e chegarem a conclusões das coisas, mais complexa a coisa vai ficar. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Eu acho que se aplica bem. Por que acaba ficando complexo as coisas assim? Uma coisa que é muito comum de acontecer também, e isso acontece até na escola, né? Trabalho em grupo. Aí como é que vai todo mundo se organizar? Se o grupo tem uma comunicação boa, eles vão todo mundo se juntar,
vamos trocar ideia, todo mundo tá bem alinhado em como vai ser, e vamos fazer juntos ali, cada um, mesmo que divida em partes, é como se cada um tivesse junto fazendo. Quando eles começam a ter pouca comunicação, começa a ser cada um faz uma coisa, e depois a gente se junta e tenta alinhar o que está pronto já. E daí o que a gente está criando? Está criando interface de comunicação entre as partes que foram feitas. Se for pensar em termos de informática, né, tu vai ter uma interface aqui que faz essa parte do trabalho, a outra interface está aqui, aí tu dá um jeito de colar essas interfaces para elas funcionarem. E tem também o caso clássico, né, de novo, continuando na escola, onde a comunicação não acontece de jeito nenhum, e vai ser alguém que vai pegar e vai fazer tudo. E vai ficar um negócio meio do jeito que é super opinionado dentro do que a pessoa fez. Que Os é o que outros mais grupos não acontece, fazem inclusive, ideia. né? As outras pessoas não vão ter ideia do que está acontecendo, então não vão conseguir explicar direito aquilo. Aquela pessoa vai conseguir, talvez, explicar de uma forma mais simples o que ela fez, e vai ficar assim. Então, eu acho que replica bem o que ele falou com o que a gente vê na realidade. Né? No caso, é Melvin Conway, então, o nome do senhor. A lei de Cohn é a Que a única lei de lei, Cohn né? É Da reversa, nossa né? área. Você- A lei de Cohn é reversa. Se você quer mudar o software da empresa, você tem que primeiro mudar a estrutura da empresa. Exato. Tanto que, assim, quando a gente vai estudar engenharia, e eu vou usar um pouco do meu MBA aqui, quando a gente vai estudar engenharia corporativa, ela é o quê? Ela parte de um pressuposto de quais são existe a engenharia de software, existe a engenharia corporativa, que muita gente nem sabe que existe, né? Mas é que, assim, ela olha para a estrutura da empresa, ela olha os objetivos organizacionais, ela molda a estrutura da empresa para depois moldar o software. E o software, ele serve como uma ferramenta para dar e assim, é um assunto pouquíssimo falado, né? Ela serve como ferramenta para falar para os níveis superiores assim, o que está acontecendo na empresa, que muitas vezes os níveis superiores nem têm, e hoje está se vendendo a ideia de que tipo, eles não precisam de dados, né? Só basta procurar no chat GPT, né? O que é uma desse tamanho, né? O que eu queria acrescentar, assim, respondendo pegando o gancho do Will, é que tipo assim, voltando às provocações da simplicidade, né? Não é tão simples. Não é tão simples se comunicar com pessoas que estão fora da nossa área. Não é tão simples. Tipo, tem muitas coisas que nem gente da nossa área, nem a gente não percebe. Coisas que já aconteceram em outras experiências, em outros projetos no passado, com outras equipes. Pessoas que tentaram implementar engenharia de software, engenharia de DevOps, sei lá, qualquer coisa, engenharia de rede, qualquer coisa dentro da nossa área de tecnologia, que já foi vivenciado por eles e que eu não vivi, ou que a gente não viveu, e a gente não sabe. Então, eu vou dar um exemplo sobre isso, a questão da facilidade, que toda hora todo mundo tenta propagandeia relacionada ao hype atual, né? Porque eu consigo criar as coisas rápido. E, tipo, isso é vendido como se fosse uma coisa, sei lá, uma vantagem, uma coisa boa, e quanto que software não é só criar. Se falar uma coisa bem simples, tentar reduzir para a simplicidade, a gente tem que criar, a gente tem que manter. Entende? Tu cria rápido, mas tu vai conseguir manter? E não é uma coisa simples manter. Tem muitas variáveis. Por exemplo, é igual a matéria da área de DevOps, que a gente chama de infraestrutura como código. Só que hoje não existe mais só a infraestrutura como código. Tem a rede como código, tem policy de segurança como código, e aí meio que mudou essa matéria. A gente não chama mais de infraestrutura como código, a gente chama de X.código, as a code. X como código, que não existe dentro de todas essas coisas que fazem parte da configuração, né? Configuração como código, software como código, mas assim, está tudo dentro dessa matéria, que foi uma matéria que evoluiu, né? Que é uma questão de infraestrutura como código. E a infraestrutura como código, que agora é o X como código, ele resolve um monte de problemas, cara, um monte de problemas. Então não tem como chegar com alguém e vou usar linguagem ubíqua e explicar, olha, infraestrutura como código é uma tecnologia que vai agregar valor, beleza, etc. E é assim que tu consegue provisionar, sei lá, um workload numa cloud. E a pessoa, olha, vou usar aqui essa outra ferramenta
que se é de LLM, vou usar o que o Carlos me explicou aqui e vou gerar um aplicativo onde ele já vai estar hospedado numa cloud. Não é assim, tá entendendo? Não é assim. Se alguém chega a pedir para mim, ou pedir para o somatório, por exemplo, pedir para a gente que está mais para essa área, nem a gente não vai conseguir fazer. Se, vou sentar aqui, eu vou fazer, vou usar meus conhecimentos, vou fazer num tempo rápido ou algo parecido. Né? A gente não vai fazer da melhor forma, da forma mais adequada, de um jeito simples. Então é meio complicado, entende? Tipo, assim, voltando à provocação relacionada à simplicidade, relacionada com o hype atual. Não é só a abstração. Aí não é só quem está escutando, né? É quem vai falar essa história, ou quem vai executar isso. Se a pessoa tem vivência, a pessoa experiente, a pessoa é um engenheiro avançado numa área específica, essa pessoa vai brilhar com essas ferramentas. Mas se não é, que é a maioria dos casos, e aí? Aí a gente tem um problema, né? A gente tem um problema, não sei, antropológico, não sei, enfim. É um problema que na prática, quem é das antigas e está desse lado e que consegue enxergar esse tipo de problema, fica muito preocupado, porque é um caos que está anunciado aí, cara. Não vai demorar muito para a gente começar a perceber essas coisas no mercado. Vou pegar como exemplo aí, acho que foi a Cloudflare, se não me engano. Eles estavam alardeando que eles são agora, não sei o quê, a gente que nós estamos, 80% do que a gente produz aqui é a gente que não sei o quê. E, tipo, uma semana depois que eles se gabaram disso, aí veio o primeiro incidente, aí veio, depois, não demorou nem um mês, veio outro incidente. Tá entendendo? Então, é meio complicado isso, assim, a gente tá vendo, sabe, assim, então eu gosto de puxar esse tema, justamente porque eu vejo que é uma coisa que está muito em voga, né? Tem muita gente que não é técnica, muita gente que não é dev, e tentando falar as coisas como se fosse a gente, ou sei lá, como se fosse da nossa área. E isso me preocupa, né? E eu vi que o movimento da simplicidade foi um dos que empoderaram isso, e eu achei engraçado, sei lá, parece que aquele discurso de doidinho, né? De doidinho que fica com aquelas placas, o mundo vai acabar, né? E parece que está se realizando, né? Tipo, olha, usaram um bom conhecimento para fazer o mal, né? E tipo, está se espalhando. Enfim, eu não sei se vocês concordam comigo, eu só queria terminar. E se quiser fazer um comentário sobre isso que eu falei, fica à vontade. Bem, dentro do que tu falou, eu acho que uma coisa que é muito importante a pessoa lembrar é que velocidade e qualidade não são a mesma coisa, né? E nem simplicidade e qualidade. Uma coisa simples nem sempre é a melhor, assim como a complexa às vezes também não é a melhor. Depende muito da situação do que tu quer fazer. Pode ter um Dunning-Kruger forte aí, né? Tipo, o cara acha que dali é o suprassumo do bom, né? Por exemplo, eu vejo muito disso, né? Tipo, tem sempre o meme aí, né? É engraçado que um dos grandes nomes internacionais de Kafka já falou disso, né? Tem a galera que fala muito de que você não precisa de Kafka, você não precisa de Kafka, você não precisa de Kafka, né? E talvez aquilo dali, 80% daquilo ali vai pegar, realmente, 90% vai pegar, pô, não precisa mesmo, né? Só que, cara, enquanto isso é pernicioso para os 10%, os 10% que realmente precisa, que tem uma. E vai ali, vai tentar solucionar um problema ali. Cara, as ferramentas que você está tentando usar, elas não resolve o problema, né? Elas têm umas limitações, né? Por isso que eu acho que o bom profissional, ele apresenta não só o lado positivo da solução, mas também as limitações da solução. Tipo, olha, a solução é legal, tudo bem, mas quais são as limitações dela? Você pode... se eu fosse um gerente, eu falo assim, beleza, lindo, cara, lindo. Assim, vai ser simples assim, né? Mas quais são as limitações disso? E o contrário também é válido, né? Às vezes o cara bota uma solução maravilhosa lá, linda, tem um monte, e fala assim, quanto é que custa para manter esse negócio aí? Quanto é que custa para ficar observando esse bagulho aí? É fácil? Tudo é trade-off, né? Eu acho que eu gosto dessa linha de preocupação ali em relação a essas tecnologias mais atuais. Eu acho cabido, inclusive, também. Mas
Eu não sei, a gente vai tentar tampar sol com a peneira, né? Eu fico muito com essa razão, assim, de, pô, é uma parada que é irreversível, tem muito dinheiro envolvido, muita gente investindo pesado nisso, então a gente... o que a gente consegue fazer para melhorar isso, né? E aí o que eu tenho feito é falar sobre, ser advocate dessas coisas, tentar mostrar para as pessoas como funciona, o que é, desmistificar, né? Tentar trazer uma visão madura, tentar trazer governança, porque é como tentar conter um rio, né, com dois tijolinhos. Ele vai levar os tijolinhos, dependendo do tamanho do rio. E aí eu acho que o que nos resta, né, nesse caso, né, é a gente orientando as pessoas que estão na margem ali, como é que vai ser, o que vai acontecer, né? Ó, vai vir o rio, vai vir a água, ela vai molhar, vai ter coisa que vai quebrar, vai ter algumas construções aí que vocês fizeram vão ser elevadas, outras vão ficar, e a gente pode construir isso e isso assim para poder melhorar a experiência. Você pode melhorar aqui a contenção com sacos de areia, enfim, tentar ali justamente apoiar o progresso que é anunciado, né? Eu acho que a gente tem muita coisa, né, de over-engineering nascendo, tipo, real, porque vai ter muita coisa criada. Ah, eu quero fazer um site aqui para pessoal, React, né? No Lovable. Não faz nada que não seja React. Podia ser um HTML simples, né? O teu site é estático. Não tem que ter uma renderização do lado do cliente para entregar isso, porque não tem nada sendo processado ali dinamicamente. Mas é o que a gente tem de realidade. Meu site pessoal, inclusive, no Lovable, no React. Ninguém vai acessar isso mesmo. Está estático no GitHub Pages, então o custo para mim é baixo. Mas aí são essas continhas que a gente tem que ir fazendo, né? E se o meu site fosse um site muito acessado, aí eu ia falar, pô, o GitHub vai começar a negar serviço, eu vou ter que aumentar, vale a pena eu aumentar, aí eu vou colocar Kubernetes para servir meu site pessoal em React, quando eu podia botar num CDN. São várias informações, várias sopinhas de palavras, de letras, de conhecimento que demanda um repertório, né? E aí eu acho que isso que é o barato desse conteúdo que a gente está trazendo, de canais que brigam em relação a isso ainda. É a gente trazer esse repertório para todo mundo. E aí, quando a pessoa não tem a oportunidade de sentir isso na pele, saber dessas coisas na prática, que ela consiga essas informações conversando com pessoas que já viveram e que podem contribuir um pouco. Mas, de um modo geral, eu fico grato, assim, de viver nesse momento, sabe? Porque é tanta coisa interessante, assim, que a gente pode fazer também, né? Sendo menos apocalíptico, né? Tentando sair um pouco desse viés dark side ali. A gente consegue se empoderar bastante, a gente consegue produzir bastante coisa, a gente consegue gerenciar coisas que até então a gente não conseguia. Eu, pelo menos, consigo, às vezes, fazer, coisas que eu não conseguiria. Eu sei que muitas vezes eu estou fazendo coisas que eu poderia até fazer melhor, mas eu faço isso no dia a dia desde sempre, né? A gente pede lá um time de funcionários, chega um monte de estagiário e você tem que botar o app no ar. E aí você põe, né, com o que você tem. Então tem muito também disso de equilibrar os pratinhos já na tecnologia, né? De você nem sempre, ou quase nunca, entregar o que você sonhou, entregar aquilo que é necessário para aquele momento, e aí tu vai evoluindo conforme você vai conseguindo. Talvez esse seja o grande pulo do gato, se é que existe um pro over-engineering. Tipo, não tenta entregar tudo no dia zero, né? Vai construindo, e de forma que seja minimamente melhorável progressivamente, mas que não seja já pensando num futuro muito longínquo, né? Para você poder não se deparar com... entreguei para o cliente isso aqui, mas ele... né, aquela velha tirinha lá do software engineering, né, do balanço, que cada um entende de um jeito e no final do dia não tem balanço para nenhum em lugar nenhum. Eu acho que é muito por aí, sabe? Então, em relação a GenAI, eu acho que é isso. Vamos contribuir o máximo que a gente puder com repertórios e dando base para a galera que não sabe, mas também deixar claro que tem muita coisa legal aí que a gente consegue fazer e sempre tente pagar o débito técnico, né? Financia lá o apartamento e tal, mas tente ir lá e
e passar umas parcelas no FGTS para compensar um pouco ali e você, não sei, não ficar só vulnerável ali em relação a que a ferramenta te fala, né? Acho que isso é um grande insight, assim, que eu acho que muda, né? De vibe coding para você usar de forma segura e de forma sustentável até. Acho que é muito por aí. É porque quem está assistindo a gente, assim, eu acho que o trabalho que a gente faz nos nossos vídeos, nos nossos canais, assim, o canal do Vitor, o canal do Somatório, o nosso aqui, os conteúdos do Will, e a gente trata com tecnologia e sempre tem a questão de inovação no meio. Só que eu acredito que a coisa boa que a gente faz é a questão dos fundamentos, entende? Então, tipo, mostrar os fundamentos, mostrar como é a vida do dev mesmo, os processos que a gente está sujeito, né? Que a gente faz porque existe um processo que está na gente, a gente que é velho sabe disso, né? Que é de sempre estar estudando, sempre estar se renovando, sempre estar se atualizando e sempre estar se deparando com as ondas, né? Com os hypes e etc. E a gente tem que ter noção disso, né? Que agora existe um impacto cultural dos hypes, né? Todo hype vem com um impacto cultural. Diz, eu sou a bala de prata, e nenhum deles é a bala de prata, né? E quem é a bala de prata de verdade somos nós, né? Os técnicos, a gente está aqui, a gente vai, essas ondas vêm e vão, e a gente vai continuar aqui. Algumas coisas ficam, outras coisas não ficam. Né? Então, o pessoal tem que ver as histórias. Eu acho que é uma metalinguagem, né? Tipo, esse episódio é uma metalinguagem sobre o que a gente está vivendo. Porque a gente tem que tentar deixar as histórias complexas de uma forma simples para passar para quem está assistindo a gente, entende? Porque às vezes a pessoa pode olhar, nossa, olha, o vendedor, quem está falando é o vendedor, cara. Quem está falando dos hypes de LLM, essas coisas é vendedor, cara. Eles são vendedores que estão falando para a gente, olha, isso aqui é a solução, isso aqui é o futuro, isso aqui. E a gente tem que filtrar, né? A gente tem que conseguir filtrar a linguagem do vendedor. Saber se é a solução de verdade, né? Tentar entender, tem que ser crítico, pô. Por exemplo, eu vi o Kubernetes, todo dia eu reclamo do Kubernetes, brother. Então, todo dia eu tenho observações técnicas, observações culturais, várias observações em cima disso, que é justamente para ajudar a melhorar esse tipo de tecnologia para agregar valor real, né? E uma coisa que eu vejo complicado, que é, tipo, tem coisas que funcionam, né? O open source funciona. Open source é a core a maior parte das big tech que estão aí, é open source, que é open core, que a gente chama. Né? E eu não vejo isso, né? E LLM não tem. Tá entendendo? Tipo, tem iniciativas que estão começando a surgir agora, justamente por questão de mercado, que o mercado não está muito bom, né? Assim, o resultado para essa empresa ainda está muito só mais 72 horas. E estou começando a ter, nos últimos meses começou a ter investir em soluções de open source, de fato, né? E, por exemplo, tem padrões, se não me engano, o padrão MCP foi vendido foi entregue para Linux Foundation. Isso é uma coisa boa, né? Isso é uma coisa boa, mas é uma coisa que devia estar lá no começo desse movimento, né? Do movimento do hype atual. Então, tem coisas que, assim, tem coisas que são contra o fluxo e o processo normal do nosso trabalho, né? Da jornada que o profissional faz. Então, eu só acho que a gente tem que mostrar as vantagens, as desvantagens e enfim, eu acredito que a gente tem que fazer esse papel de tentar simplificar, na verdade, de fazer o que o Vitor falou. Peraí, bora voltar um pouco aqui. Que nem o cara lá está falando, porque tem o if, tem não sei o quê, e aí, na verdade, a gente tem que contar a linguagem ubíqua para deixar as coisas no eixo, né? Deixar as tecnologias no eixo e trazer para a nossa vida o que importa de fato, né? Vida profissional. A abstração, o jeito que a gente vai tratar a abstração de forma correta para não gerar over-engineer, que aí vai ter quebradeira no mercado, vai quebrar a gente também, vai quebrar nossa vida profissional, porque quando a onda baixar, aí vai pegar a gente que está com essa riada, né? E quem vai continuar bambando na praia é quem ainda está com calção e, sei lá, a roupa de banho e tudo mais. Mas, enfim, é só isso que eu queria pontuar aqui, né?
É... Deixa, Mas, que cara, mais que eu fico pode pensando falar? aqui, desculpe interromper, né? A gente, muitas vezes, a gente fala, a gente tá ali, né? Com aquela síndrome de Cassandra, né? Falando que vai dar merda, 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 vai dar merda. Só que a pessoa acredita mais no. Aliás, essa metáfora da Cassandra, né? Que é aquela pessoa que vê o futuro, sabe que vai dar merda, conta para todo mundo, só que todo mundo tá fadado a não acreditar nessa pessoa, né? Isso é uma mitologia que existe desde a da Grécia Antiga, ou seja, isso é o não, né? Eu nem me frustro mais, assim, tipo, beleza, tô falando aqui que vai dar merda, essa merda aqui, tipo, né? Vai dar merda, as pessoas querem acreditar, né? Porque elas querem botar a fé delas em alguma coisa, nem que seja assim, tipo, se level ali, ele acredita piamente que ele vai conseguir gerar uma empresa de tecnologia, sendo só ele o especialista, sendo que ele não entende bolhufas de IA, eu não, ou de web, ele sabe nem que é web server, né? E aí ele quer fazer um serviço, um negócio as a service. Ele acredita nisso, né? E aí Porque é que nem o Rodolfo de Nadai fala, né? O Rodolfo de Nadai fala, Carlos, o problema é que tem gente que vai lá e consegue fazer coisas boas, né? Só que o que fica bem claro é que as pessoas que conseguem fazer coisas boas, entre aspas, somos nós, né? A gente que já é da área, né? Tipo, a gente que já é desenvolvedor e só as pessoas que são... Ainda tem mais, não é qualquer desenvolvedor, só as pessoas que são muito sêniores e que muitas pessoas... Muitos casos que eu vejo, o cara trabalha num lugar onde é tudo perfeito, tem DDD, tem TDD, tá tudo redondinho, e esse lugar é tipo, sei lá, 10% das organizações do mundo. Nem todo mundo é assim, tá entendendo? Nem todo mundo é assim. É um negócio muito complicado, cara. Assim, eu só queria dizer isso porque não é uma coisa que fica parecendo que a gente é contra. Não sou contra, eu estou observando as coisas, estou dizendo, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não sou contra, muito pelo contrário. Eu sou um arquiteto, eu vou pro trade-off, cara. Assim, você quer usar IA, é risco, é ruim, é caro. Tipo, você quer, beleza, vai em frente. Aí, se o serviço for fechado, teve aquele app de namoro que foi fechado porque vazava as informações, vai lá, boa sorte, ó. Eu só vou aplaudir aqui. Se você quer economizar, talvez o barato sai caro, né? Mas tinha um outro fator, né? Que é o fator demonstração, né? O cara é vendedor, você falou mesmo, cara. O cara é vendedor. Ele tá fazendo uma demo para você, né? Aí esses dias eu vi alguém postando no Blue Sky, né? Eu fiquei no Blue Sky, tá, Carlos? Eu tô lá também, né? Ainda. A pessoa postando assim daqueles vídeos do Boston Dynamics, né? Vocês já viram aqueles robozinhos, faz um monte de coisa legal, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa postou que assim, para gravar um vídeo daquele, inúmeros takes até dar certo um. A maioria, 90% dá errado, é mais de 10 para gravar um. E ele salva só um, ele mostra só um. E é um ambiente preparado com uma mecânica preparada, né? Então, muitas vezes a gente olha a tecnologia, a gente olha aquele robozinho, eu fico maravilhado, né? Só não fico tão maravilhado porque eu lembro que o maior investidor do Boston Dynamics são os exércitos americanos e de outros países aí, né? Então, assim, aquele bichinho ali é para matar gente, né? E aí eu olho para aquilo e vejo assim, cara, é legal aquele vídeo. Eu fiz iniciação em navegação robótica. Para mim, aquilo dali é uma maravilha. Nossa, isso em 2006, 2005, isso é um sonho. Não, 2004, 2005, isso é um sonho, né? E hoje acontece. Só que você tem que ver que aquele videozinho ele foi selecionado, ele é editado, ele é pronto para você se maravilhar, né? Aquilo dali não é a verdade. Aquilo dali não é o dia a dia, né? Então, assim, é papo de vendedor. É papo de vendedor, tipo, né? Pessoal, Matheus, ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que, resumindo o que tu falou ali, é que IA funciona muito bem, mas é para quem não precisa dela. Porque já sabe o suficiente para fazer sozinho, daí vai. Enfim, tá passando muitos anjos entre a gente aqui, entre o Brasil e Portugal. Tem Acho que o lag tá alto. O lag tá alto.
Enfim, bora... enfim, na verdade, a gente não fugiu do tema, tem tudo a ver. Tem tudo a ver isso que a gente está falando. É bom quem está assistindo a gente se preocupar com essas coisas, porque aí que eu ia falar para vocês que tem muita influência tem muita influência naquela imagem lá daquele do início que eu falei para vocês, aquele meme lá do cara que tem poder e a gente está tentando vender uma coisa para ele e ele fala, não, se tu não consegue explicar fácil, é porque tu não entendeste. Então, hoje em dia, o que influencia a cabeça desse cara, entende? Então, tipo, às vezes não é só uma questão dele representar um departamento ou algo parecido que está relacionado ao negócio. Às vezes tem coisa de fora, entende? Tem coisa, que nem o Will falou, cara, por exemplo, é uma onda, né? Tipo, tá em tudo quanto é lugar, não tem como fugir. De onde vem isso, né? De onde vem esse pensamento? Né? De onde vem isso? Como que a pessoa chegou nessa conclusão? Como que a gente chegou nessa conclusão que é uma coisa que não tem como fugir, isso é inevitável? Será que é inevitável mesmo? Então, tipo, essas coisas que influenciam esse departamento, esse cara fictício que a gente está falando aqui, tipo assim, porque tipo, o que eu penso assim, imagino que essa pessoa não tem influência de nada, mas aí eu chego com ela, eu mostro para ela alguma coisa e ela se sente empoderada por aquilo que eu falei, ela pensa, não, agora eu consigo fazer isso daí sozinho. Agora eu consigo fazer isso daí sozinho. Mas isso é no mundo onde estou conseguindo só eu falando para ele, usando linguagem ubíqua e convencendo ele. Mas imagina que agora tem influência de fora. Ele escutou em algum lugar. Olha, escutei em algum lugar. Fui no evento da Gardner, me falaram que agora todo mundo tem que usar isso aqui. Eu não vou falar de LM, senão vocês vão começar a me chamar de hater de LM. Vamos lá. Todo mundo tem que usar ursinho. O nome da tecnologia é ursinho. Né? Não, então, coelhinho. Todo mundo tem que usar o coelhinho. Tá? Coelhinho de Miami. Aí ele vai chegar e vai dizer, olha, bicho, é o seguinte, eu assisti ali e eu entendi, agora todo mundo vai ter que usar coelhinho. Qual é a tua opinião sobre coelhinho? Aí vai chegar e falar para o Will, e aí, Will? Qual é a tua opinião sobre o coelhinho? Agora tu vai ter que usar o coelhinho. Eu aprendi a criar o coelhinho é a solução daqui. E aí, qual a opinião de vocês? Como lidar com a situação? Acho que primeiro tem que entender se coelhinho funciona, né? E quais os trade-offs de coelhinho para o meu mundo e para até poder ter uma opinião, né? Como é que eu vou defender, eu vou desdefender, eu vou criticar uma parada que eu não entendo, né? Em geral, quando eu me presto trabalho, né, que eu acho que é um baita no esforço, né? As pessoas às vezes ficam criticando as coisas e muitas vezes nem conhecem, enfim. Mas eu gosto de criticar com propriedade. Então, para eu criticar uma parada, eu teria que conhecer ela antes de dizer se ela funciona ou não funciona. E aí, depois de investir um tempo considerável ali, praticando, exercitando, eu ia chegar à conclusão e falar, ó, tem essas vantagens, essas desvantagens, e é isso. Ah, não, mas você tem que adotar. Aí você passa a ter dois caminhos, né? Você ou pede conta e muda de lugar e vai fazer outra coisa em outro canto, ou você se adapta, né, a essa nova realidade. Eu não consigo ver muitos outros cenários, não. Eu acho que o ponto maior é que é muito difícil para a gente entender se uma coisa é boa ou não só de ouvir falar o que as outras pessoas estão falando. Né? E é muito preocupante até a gente tomar decisões de carreira da nossa vida em relação a isso. Então, eu já tive experiências, sei lá, de colegas saírem da empresa porque o projeto ia mudar de tecnologia. Era Java e ia usar PHP. Os caras, não, eu não uso PHP, não sei o que. Para mim não faz sentido. Respeito, eu acho que sim. Cada um tem que fazer o que acha que é importante e tal. Mas é sobre isso, é você fazer de propósito, não é tipo porque te falaram. Você tem que ter sentado ali em cima do problema, ter praticado, ter entendido, e aí sim falar, não, isso realmente para mim não funciona, e aí ter argumentos sólidos para falar sobre isso, para poder defender também. Bem o esquema que a gente falou lá atrás sobre defender o seu posicionamento aqui vale também, né, em relação a isso.
Mas pode ser que tenha algumas oportunidades. É difícil a gente saber. Enquanto eu não tiver contato aí com o coelhinho e usar e praticar e estudar sobre, eu realmente seria difícil para mim falar se presta, se não presta, se é bom, se é ruim, né? Acho que isso é até um ponto importante, tá? Acho que na nossa área tem muita desinformação. Tem muita gente falando sobre coisas que leu superficialmente e aplica. Nada contra a gente falar sobre essas coisas, mas é importante também que a gente tenha a noção da responsabilidade que é você falar sobre um assunto que você não dominou, né? Então, acho que fazendo um mix de tudo isso, eu acho que fica mais ou menos nesse ponto, assim, sabe, Carlos? Tipo, a gente entende realmente, Coelhinho, a gente já estressou tudo, a gente já estudou o suficiente, tá claro realmente pra gente? Se sim, aí a gente tem que tomar as nossas decisões em relação à nossa carreira. Se não, é uma oportunidade de aprendizado pra gente. De qualquer forma, a gente ganha. Eu acho que toda solução tem o seu pós e o seu contra, né? Se o cara foi num evento, ele falou lá, falou só o pós, né? O que vai te ajudar, cara, ele omitiu, foi uma palestra ruim, né? Ele tem que dizer qual que é o contexto que isso se aplica, como é que isso é bom, como é que isso funciona, né? Vender mais. A gente, assim, tecnologia na nossa cultura, ela ocupa o lugar da magia. Eu tinha até uma série de cafezinho que eu queria falar sobre filosofia da tecnologia. Muita gente acredita que tecnologia é magia, né? Não, tinha até aquele meme lá da TechPix, né? Tipo, pessoal, aquele meme não, que é propaganda. Não é feitiçaria, é tecnologia, né? Mas, e as pessoas acham, assim, quando eu falo para você que vai resolver todos os seus problemas, velho, eu não estou fazendo tecnologia, eu estou falando de fé, eu estou falando de magia, né? Eu estou falando de alguma coisa que não tem explicação, né? E palestras assim, soluções assim, são ruins, e o cara tá vendendo engodo. E aí a gente tem que dar o crédito para a pessoa correta, né? Tipo, quando o C-Level lá compra o engodo, é problema dele. Ele é o C-Level ruim, né? Podia ser substituído por uma IA. Vai, Soma, vai. Não é que. Olha, eu só fico nessas frasezinhas bestas. Mas tem uma. Em cima do que o Victor falou, tem de magia, tem uma frase se não me engano, Eduardo Serclar, que eu estou procurando aqui, que diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Boa, boa. Cara, eu não sei. Eu não sei o que falar sobre, porque, tipo assim, já foi falado mais ou menos o que eu penso. Não, tudo bem, não tem. Mas não ao tem mesmo problema. tempo, eu sou uma pessoa que eu tô muito acostumado já e eu sempre brinco que eu sou um cara bem treinado. Eu, mesmo que fosse um negócio que eu acho que não funciona, eu vou falar, né? Olha, não sei se vai dar certo ou coisa do tipo, mas a minha tendência é, no mínimo, falar vamos tentar e me quebrar nesse negócio. Então, ainda mais se você está numa situação onde tem tem uma pessoa numa situação com poder acima de mim e, tipo, não tem o que fazer, eu vou ter de sentar a bunda na cadeira e dar um jeito de ou fazer funcionar ou falhar miseravelmente em lidar com isso. Então, eu não tenho muito o que agregar em cima, hein? Ah, boa, boa. Eu acho que, tipo, primeira coisa, tem que pensar que o cara não é um cara, né? Tipo, assim, é um departamento, ou a gente pode olhar esse cara desse meu exemplo como se fosse um negócio, né? Sim, mas a relação de poder continua a mesma, é isso que eu quero dizer. Eu sei, não, o que eu tô falando não tem nada a ver contigo, eu só tô. Não tô te respondendo, tô só fazendo um outro monólogo aqui. E a gente não é a gente, tipo eu, o Carlos, a gente é como se fosse. Imagina que a gente é a massa de engenheiros, a massa de engenharia. E, tipo, assim, a questão do coelhinho. Primeira coisa, existem dois problemas grandes na nossa área, que a gente já falou aqui, que é a comunicação, e a outra é relacionada à curadoria, né? Nem toda organização faz a curadoria correta, de qual tecnologia que eu
a gente vai adquirir, como uma tecnologia vai entrar. De qualquer forma, uma organização, ela tem que, a gente como massa de engenharia, a gente tem que cobrar isso da organização, que ela tenha a gente está em 2025, né? Está em 2026 aí. Ela tem uma curadoria, ela tem um processo de curadoria sobre o que é que vai entrar, né? O coelhinho vai entrar. E aí, esse coelhinho tem que ser olhado de forma do negócio, dentro do negócio, dentro da organização. Esse coelhinho, ele tem que agregar valor na organização. Ele não tem que entrar na organização porque todo mundo está falando, ou porque é um hype, porque eu vi, sei lá, no YouTube, porque um bilionário tal falou que é legal. Não é por causa disso que a gente tem que adquirir as coisas, entende? Então, a primeira coisa, a gente tem que ter uma visão organizacional, tem que ter o processo de curadoria para saber se esse coelhinho se a solução que o coelhinho se propõe vai resolver os problemas que eu tenho na minha organização. Agora, se não for resolver, por que eu vou colocar o coelhinho? Não tem porquê. Então, primeira coisa aí, resolve, beleza, resolve. Quanto é o coelhinho? Mas essa é uma pergunta sincera, a gente tem que fazer uma pergunta sincera. Quanto é o coelhinho? Porque o cara pode chegar contigo e te dar um negócio de graça agora. Então, de graça. E aí, daqui a 3 meses, começa o cara começa com a subscrição. Olha, bicho, não dá para aguentar isso como está. Tu vai ter que pagar essa subscrição aqui. Aí tu vai pesquisar, tu vai ver que essa subscrição do coelhinho, na prática, ela custa 100 vezes mais do que quanto tu está pagando a subscrição. Aí tu vai se perguntar, isso um dia vai chegar para me cobrar esse valor? O cara que está me vendendo, o vendedor que está agora, ele está pegando prejuízo, mas isso vai se sustentar? Eu vou conseguir sustentar isso? É coisa óbvia. O que eu estou perguntando nem tem a ver com engenharia, não. É coisa de negócio. Entende? Então, eu vou olhar o coelhinho preocupado com isso daí, porque, principalmente a gente, é uma preocupação que eu acho engraçado, né? A gente que trabalha com infraestrutura, a gente se preocupa com isso, né? Pelo menos, teoricamente, deveria se preocupar com os custos das coisas. Eu não gosto de deixar, sei lá, o workload rodando na cloud, que é caríssimo, né? O workload é caríssimo. Aí, se esse coelhinho está na cloud, e agora eu não estou pagando o valor que o coelhinho, o valor real do coelhinho da cloud, eu tenho que me preocupar com isso. Eu, como técnico, como massa de engenharia, eu vou chegar com um cara lá, com o negócio, mas olha, bicho, esse coelhinho aqui, ele não custa $20 por mês, não, cara. Tá entendendo? Esse coelhinho aqui custa $100 mil por mês. Tu tem esse dinheiro para pagar? Porque um dia o cara que está te vendendo o coelhinho vai te cobrar isso daí. Ele vai te cobrar o valor desse coelhinho. Tá entendendo? E para mim, isso é o mais grave nos hypes, né, que aparecem. Entende? Porque, tipo assim, o cara, por exemplo, vou pegar um outro hype aí, para vocês não ficarem me chamando de hater de LLM. Inclusive, o hype é uma coisa tão ruim, porque ele tenta deturpar o termo, ele tenta deturpar AI. Tem AI que não é caro, tem AI que resolve o problema. Mas o hype que a gente está vendo agora é hype de LLM. Então, a gente pode até começar cortando isso, né? Não chamar de AI, é hype de LLM. Tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o microserviço, Kubernetes. Kubernetes foi um hype que estava aí um dia desse. Né? E, pô, você me falaram que eu vou ter um site estático, eu vou levantar um Kubernetes, pô, com, sei lá, não sei quantos nós. Para quê? Entende? Então, tem muita gente que fez isso, cara. Tem muita gente que fez isso na época do hype do Kubernetes. Levantou uma infraestrutura enorme para ter um blog, sei lá, que não tem nem 100 acessos por mês. Muita gente que fez isso. Tem muita gente que fez isso. Entende? Então, eu acho que a primeira coisa que o profissional moderno que está assistindo a gente tem que se preocupar com isso, que é a questão do custo dos recursos. E aí sim, aí depois disso, a gente parte, porque a gente já fez 2 filtros aqui. Primeiro filtro, isso vai ajudar a resolver algum problema da nossa organização? Beleza, vai. Aí o segundo filtro é quanto custa. A gente vai conseguir manter isso? Entende? Manter esse coelhinho? Então, é basicamente isso, né? Eu acho que eu queria fazer essa reflexão, porque o vendedor que está aí, as Big Tech estão vendendo as coisas para a gente, e eles vão falar um monte de maravilha aí. Eu cansei de ver um monte de apresentação, de talk sobre Kubernetes, sobre Istio, um monte de solução aí, mas será que isso daí que a gente viu, esse negócio que é empolgante, tem, sei lá, tem os slides bacanas, tem os eventos do Google, será que essas coisas elas são para mim, para minha organização mesmo? E eu não estou nem falando de organização pequena, eu estou falando de organização média, ou de tamanho médio, por exemplo, porque às vezes nem para essas não são.
entende? Então, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de inovação, a gente como massa de engenheiro, né? E do meu ponto de vista, tem que tomar cuidado com as coisas simples, também como a gente estava tendo cuidado com as coisas com overengineering. Então, eu penso isso, né? Eu penso que tem que ter cuidado com esses dois lados agora. Antigamente, acho que até uns anos atrás era só com overengineering. Agora a gente tem que tomar cuidado com as coisas simples também, né? E a gente tem que pensar nesse problema que é um problema clássico, que é um problema de comunicação. E eu não sei se vocês concordam comigo, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso que eu falei agora. Se vocês concordam se vocês enxergam algum outro problema relacionado a overengineering ou simplicidade, além de comunicação, é isso que a gente falou aqui. Eu concordo. Eu adicionaria uma coisa que eu vi muito no início da minha carreira, né? Que a galera acha que assim, tudo bem, o blog, levantar um Kubernetes pro blog é ruim e tudo. Aí o cara queria trazer os problemas do futuro, né? Tipo, e se meu blog bombar daqui a 5 anos, né? Eu gosto de lidar com o ponto de vista assim, sim. Cara, vou ficar muito feliz de eu ter esse problema daqui a 5 anos, né? Mas vamos lidar com ele daqui a 5 anos, né? Não vamos trazer estresse, ansiedade do futuro para agora. Quando eu lidar com isso daqui a 5 anos, eu vou estar muito feliz, né? De precisar usar o Kubernetes para o blog. Mas, hoje em dia, não preciso. Né? Hoje em dia, meu blog, eu também uso um site estático ali, usando Jekyll, acho que eu uso Jekyll. Bem simples, aberto, dito no Git e de boa. Eu também concordo. O problema, a gente tá ficando muito quieto porque eu acho que a gente concorda muito, daí não tem nada para adicionar, então. Eu tô aqui tentando Pelo menos é o meu caso. ver esse assunto, mas eu acho que a introdução do Carlos do tópico já foi bem assertiva, né? A gente está justamente nesse momento em que a gente tem essas informações novas e tudo mais, mas são para os mesmos problemas de antes, né? Então, quando a gente pensa ali nessas tecnologias novas e nessas soluções que a gente tem chegando, elas se batem com as mesmas coisas que sei lá, a gente falava em 2000, 2010, início dos anos 2020, e parece que é mais do mesmo, assim, né? Então, pô, sei lá, teve boom de tantas outras coisas, de geradores de código, de low code, de no code, de várias coisas que o vendedor vende mesmo para esse level, né? E aprendeu, olha só, fiz aqui, ó, dei 2 cliques e saiu. Aí o pessoal, pô, caraca, que doideira, né? Os diretores. Aí começa a tentar implantar. Aí começa a vir, provavelmente, os desafios. Então, acho que talvez um ensinamento que a gente tire disso aí é a gente não se deslumbrar muito, né? Tentar não ficar deslumbrado com cada coisa que surge e tentar aplicar. Mas também não fingir que elas não existem e se distanciar delas. É tentar achar aí um meio de campo entre esses dois ambientes, onde a gente tenha, né, o faro ali para tirar coisas boas, mas a gente também não fique fechado a essas coisas que estão chegando, né, para a gente não ficar numa ilha. Tem que pesar tudo isso, eu acho. Não é começando a travar, que eu fechar as coisas aqui. Eu acho que a gente tem que... Assim, eu vou abrir para vocês darem dicas também, né? Eu acho que quem está olhando a gente tem que pegar esses últimos hypes dos últimos anos, que estão aí, não tem como a gente fugir. E a gente sabe quais são. E a gente tem que tentar olhar para as coisas que nem eu falei aqui. O core das Big Tech, o core de negócio hoje em dia é open source. Entende? Então, tentar estudar, olhar as coisas para esse lado, por exemplo, hype de LLM, AI, olhar o que tem relação com isso, né, com open source, e fazer exercícios, né? A gente fazer exercícios para conhecer, ver onde que eu posso aplicar, tem que enxergar onde isso resolve o problema na minha organização, onde isso resolve, quais os problemas que esse hype vai resolver, será que eu preciso dele para minha...
o meu aprendizado, para onde eu trabalho. Será que eu preciso de Kubernetes? No meu caso, eu preciso. Eu trabalho mais com SRE, Cloud Engineer, então eu tenho que estudar coisas de cloud, coisas de infraestrutura, etc. Então, acho que isso, tentar... Eu estava falando com o Guto não pôde entrar aqui hoje, teve um problema, ia estar aqui também. Mas aqui, o Guto falou mais cedo, falou que sobre o norte da carreira, da vida dele ser open source, né? Eu acho que isso é uma coisa boa, né? Tipo, a gente ter essas predisposições, escolher, olha, sei lá, meu norte vai ser mexer com cloud, então vou estudar as coisas relacionadas a cloud. Meu norte vai ser dev Java e dev PHP, né? Eu já falei muito com o Will aqui, fiz alguns episódios aqui, sobre esse pessoal que tem hate, né? Eu tenho hate de alguma tecnologia, que não adianta escutar muito essas pessoas se a tecnologia que a gente está conversando aqui, ela está agregando valor, está gerando valor, está agregando valor. Quem quer trabalhar com PHP ganha muito dinheiro, por exemplo. Né? Então, que nem esse exemplo lá, o cara vai deixar de ser Java, vai começar a trabalhar com PHP, eu vou sair daqui, ou algo parecido. Então, não adianta muito. Então, o Vitor Osório é a mesma coisa. Né? Já sofreu hate direto da galera do JavaScript, o pessoal do JavaScript fala mal do Java, que Java não presta. Por exemplo, eu trabalho com Java, que é uma maravilha, eu adoro Java paga minhas contas. Não tem nada contra. Né? Então, não adianta. Hoje em dia, enfim, não adianta a gente dar muita atenção para quem tem hate de coisa que dá dinheiro. Né? Agora, só tem que saber quais são as coisas que dão dinheiro, o que é que não vai naufragar, que não vai abraçar não vai se abraçar com coisa que vai naufragar. Tem que tomar cuidado. E a outra coisa que eu tenho para acrescentar no final, outra minha recomendação, é aquilo que eu falei lá no começo, que eu acho que o tipo de comunicação que a gente tem que ter com o pessoal de negócio ou com estranhos, né, tem que ficar bem claro. Eu sou um engenheiro, eu sou uma pessoa de tecnologia, você é uma pessoa de negócio, você é uma pessoa de, sei lá, contabilidade, você é um arquiteto, administrador, algo parecido. Você é essa pessoa, eu sou outra pessoa. Agora eu vou te passar um conhecimento, que eu vou usar uma linguagem que você entenda melhor. Mas esse conhecimento que você vai ter agora não é conhecimento de engenharia. Você não é engenheiro, você não é o Carlos, você não é o Somatório, você não é o Will. Eu acho que isso que é uma coisa que falta, que na verdade é como o Will falou, o Vitor falou, né? É a linguagem ubíqua, né? A linguagem ubíqua do DDD, mas de uma forma, infelizmente, tem que ser de uma forma mais nas redes sociais também. Assim. Que eu acredito que o hype atual, ele pode ter uma influência ruim, sim, tipo, tanto no negócio, nas pessoas de negócio, quanto nas pessoas que estão na nossa comunidade. E eu acho que a gente tem que cravar as coisas, deixar bem claros os papéis para essa comunicação ficar bem clara, para a pessoa que está do outro lado não pensar que ela, agora eu consigo criar um software aqui, sei lá, em 20 segundos aqui, que vai resolver o problema da minha organização. Não consegue. Você que está vendo, você não consegue. Não é fácil. Não é ilusão isso que você está fazendo. Ninguém faz nada sozinho. Nem quem é dev não faz as coisas sozinho. A gente não faz nada sozinho. Precisa de um time para desenvolver um produto. Precisa de time para manter. Precisa de time para se preocupar com conexão. Precisa de time para se preocupar com segurança. Então, são muitas pessoas. São muitos conjuntos. Nem é um conjunto único. Enfim, essa é a minha contribuição. Eu quero saber, do ponto de vista de vocês, o que vocês acham? Quais são os conselhos bons que vocês dariam para as pessoas na atualidade, baseado nesses temas que a gente puxou aqui, que é a simplicidade, over engineer, etc. Fique à vontade, não precisa ser ordem alfabética. Bem, eu vou começar, já que eu já dei dicas antes, então é mais fácil, né? Então, eu continuo dizendo aquilo que eu tinha falado antes, tá? As dicas que eu tenho você vai conversar com alguém e sobre alguma coisa que tu não sabe, ou qual é o nível da pessoa, ou se tu sabe que o nível dela não tá no nível que dá para conversar de forma técnica com ela, te prepara bastante para isso antes, tá? Que é difícil, não é fácil, e não adianta em qualquer tipo de comunicação, se a pessoa não está conseguindo entender, geralmente ela vai considerar que a culpa é tua. Ou pelo menos assuma isso, principalmente se vai ser com alguém que tem uma decisão importante, não só alguém, né? Um setor, sei lá, o que for. Sabe, a tendência das pessoas é achar que
E não é muito errado nisso, né? Se tu tá falando alguma coisa, as pessoas não estão te entendendo, se for pensar rapidamente, assim, é tu que não tava fazendo passar o que tu quer falar de forma que a pessoa consiga entender, tá? Pode ser, a pessoa não tá entendendo porque ela não entende, mas é bem raro isso, tá? E se tu tá querendo passar uma boa impressão, essa não é a impressão que tu quer passar. Então se prepara bastante, comunicação entre pessoas não é fácil, como a gente já falou, a coisa vai ser tão complexa quanto for a dificuldade de vocês conversarem, tá? Isso entre as pessoas que vão ter decisões e as pessoas que vão fazer, tá? Não é só uma questão de, não, a equipe conversa bem entre si, então o produto no final vai ficar legal. Não, porque tem outras pessoas externas, nesse caso tem uma pessoa que tem inclusive poder de decisão, ou algumas pessoas, então elas estão nessa conta de quão complexo vai ser a coisa em relação à comunicação da estrutura. E é isso, a dica que eu tenho, que é o que eu faço, se prepare bastante, assuma que vai ser difícil, porque às vezes a gente passa trabalho para coisa ser simples, que a realidade da minha vida geralmente é essa, eu passo muito trabalho para coisa ser simples no final, ou parecer simples, e é isso. Boa. Sei se fosse. É tipo uma dica final, né, Carlos? Tipo um fechamento. Não dá não. É Não? só Tá. dicas positivas, já que a gente, no caso da Sorrente aqui, enfim, para não ficar sem pressão. Pô, eu acho que uma dica que eu tomei para minha vida foi uma vez eu tava no meetup de Java, aí tinha alguma novidade lá que tava chegando, e aí o palestrante tava falando assim, não, essa aqui é uma novidade, mas não é para todo mundo, não. Ela é para poucos, sabe? Muito no estilo do vídeo lá do professor Clóvis de Barro, né, do Brio. Falei, bom, se é para poucos, é eu e mais quantos, né? Então acho que o meu insight geralmente é esse, sabe? Tipo, não deixe ninguém colocar a gente, não deixe ninguém te colocar num lugar ou te posicionar da forma que ela julgar que deve posicionar, sabe? É você que faz sua carreira, sabe? Então, tipo, porque o fulano de tal, que ele tá famoso lá na internet, que ele fez... Cara, é só mais uma pessoa, né? Eu acho que é muito por aí, tipo, não deixe que as coisas te assustem também, né? Tá chegando aí, teve Docker, e agora tem Kubernetes, e agora tem não sei o que, agora... Estuda, velho, estuda, pratica, estuda de novo, né? E que o lugar é esse, assim, as pessoas que tu admira, que tu reconhece, que acha que você valoriza o lugar onde elas estão, elas fizeram exatamente isso, assim, elas não foram beneficiadas por nenhuma dádiva divina, nada diferente disso, elas só foram lá, estudaram, praticaram e correram atrás. Talvez elas tenham mais um pouco de habilidade para alguma outra coisa, mas somos todos a mesma espécie, então, tipo, a variação é bem pequena ali da carga cognitiva que cada um vai conseguir ter a mais que os outros, sabe? Então, tipo, acho que é muito isso, que às vezes eu vejo os meninos assim, meio assustado, meio sem saber, é muita coisa, de fato é muita coisa. Quem ficou vendo isso nos últimos 20, 30 anos tá mais confortável, porque teve anos para ir aprendendo, mas todo mundo é iniciante, né? Só que uns são mais iniciantes há mais tempo, né? Acho que essa é a grande diferença aí na nossa área, tipo, tá sempre sendo atualizado, tá sempre precisando de novos conhecimentos, e aí o cara que estava há 20 anos atrás, ele hoje, se ele está nos 20 anos passados, ele tinha 20 anos de experiência, mas agora os 20 anos de experiência dele já não são tão relevantes, porque teve muita coisa, você resolveu outros problemas, outras formas de resolver problemas, outras necessidades que a gente tem, né? E aí essas tecnologias que surgem, elas surgem para resolver alguns problemas. Aí é interessante a gente entender quais problemas elas resolvem para elas atenderem os problemas que a gente tem. Ou, no máximo, né, a gente entender para quando a gente tiver um problema parecido, a gente poder utilizar. Acho que um resumo disso tudo seria esse, assim. Então, Eu ia sugerir a pessoa assim, tentar saber o que ela vai fazer uma POC, né? Se a gente tem uma solução, vamos fazer uma prova de conceito, vamos ver como é que se aplica, né? Mesmo que seja uma solução abstrata como LLM, tenta achar algum benchmark ali, tipo, beleza, a LLM tem um problema seríssimo de alucinação, né?
Eu sempre falo, pessoal, não antropomorfiza LLM, né? Porque ela a LLM não responde, a LLM não tem ideia, a LLM não se nega, né? Mas assim, você tem que saber fazer uma POC. Tecnologia é fazer POC, é prova de conceito, né? Eu digo assim, consigo aplicar, isso se aplica ao meu problema. E aí, quando você faz ali, faz um teste simples, um protótipo, tenta usar aquela solução para fazer aquilo. E aí você vai ver, não tem nenhuma tecnologia que a pessoa não faça uma POC para você. Tipo, seja internamente. Tipo, ó, vou fazer uma POC, você, tipo, o cara quer vender ali um acesso a alguma coisa. Tá bom, deixa eu internalizar aqui, né? Então vou comprar. E aí, se não compre nenhuma tecnologia, que você também não tem poder sobre o contrato, né? Porque, não, vou assinar aqui o chat GPT. E aí o contrato pode mudar a qualquer momento. Pô, peraí, né? Você vai depender. Eu vi gente falando assim: compre o cursor e aí você vai fazer, não sei o que. É R$1.000 a licença. Você vai depender com fatura de R$1.000. Que ela pode aumentar e você pode não ter projetos, é roubada, né? Então, tudo é decisão, cara, tudo é trade-off, né? Isso aí. Beleza, beleza. E o que é que vocês estão fazendo na vida pessoal de vocês? Já encerrou o assunto. Já falamos tudo que tinha para falar. O que vocês estão fazendo na vida pessoal de vocês? Por favor, em ordem alfabética. Tipo assim, andando de bicicleta, estão jogando futebol, estão, sei lá, indo pro cinema. O que vocês estão fazendo na vida pessoal de vocês? Eu tô jogando, eu ainda jogo Fallout 76. Inclusive, eu acho que amanhã é a estreia da segunda temporada da série. Eu já tava falando hoje. Então, eu tô bem empolgado. Inclusive, falando, meio fugindo do que e voltando para o assunto, que a gente estava falando de simplicidade, né? E daí a minha esposa, nesse momento, tá jogando Fallout 3 aqui. Ela tá rejogando pela sei lá que vez. E daí eu lembrei de um detalhe: no Fallout 3, a engine que eles usaram, que é a mesma. Não lembro de que jogo que é, mas ela não tem suporte a veículos. Vocês sabem como é que eles resolveram o problema quando eles quiseram colocar um trem que funciona? É um NPC usando um chapéu de trem. O NPC fica embaixo da terra e ele corre muito rápido, e aí tu entrava no trem, era um chapéu, e daí era mais simples fazer isso do que criar toda a estrutura para ter para a engine funcionar com veículos. Então, é uma solução simples, mas é um troço bizarro. Deixa eu ver o que mais estou fazendo. Basicamente, eu estou jogando bastante, eu olho algumas séries. Essa semana a gente começou a olhar Ilhados com a Sogra, terceira temporada, eu acho. Eu acho que é isso. Não tem muito para contar sobre o que eu faço fora do. Eu jogo bastante, leio alguma coisa aqui e ali quando alguém me fala. Eu comprei um computadorzinho, tô começando a montar um Hang Lab para fazer uns testes besta. E é isso. É o Vitor, né, agora. Quem não está acostumado, ele sempre é o último. Então, eu agora vou tirar esse até o fim do ano aí para dar uma descansada, né? Terminei de escrever o mestrado ali, tenho que escrever um artigo para um journal, então era isso que eu estava fazendo até o fim do ano, né? Deu tanto de balão que eu dei no Carlos aí, não tá escrito, né? Mas eu tenho que fazer um monte de coisa ainda nisso, né? Mas eu acho que eu vou ver Fallout, não sei, tipo, fui no cinema ver Agente Secreto, né? Se vocês não viram, assistam, puta filme aí, tipo, bom pra caramba, né? E aí, fim de ano, as crianças de férias aqui, então tá bagunça em casa, né? Tipo. É isso. Por aqui também. Tô assistindo algumas coisas aí. Atividade física tá bem fraco, sim. Não tenho feito nada, infelizmente. Mas eu sou muito de sci-fi, né? Então tudo que estava saindo na Apple TV eu tava assistindo. Eles estão com aquela série agora, eu esqueci o nome. É tipo uma consciência coletiva que veio do espaço, alguma coisa assim.
Esses bagulho assim, eu gosto que aí me dá uma viajada, assim, eu saio um pouco da realidade e dá uma relaxada quando eu pego pra assistir e tal. É o que eu tenho visto. De coisa que vai rolar assim mais forte é viajar, né? A gente tá aqui em Fortaleza, então a gente deve ir pro Sudeste hoje à noite, e aí a gente fica até dia 8 de janeiro, então bastante tempo aí para tentar descansar um pouquinho aí e recarregar as energias. Mas acho que é isso, trocando com as comunidades, né? Eu reparei que tava cheio de camisa de comunidade, fui fazer mala, né? Tinha mais camisa de comunidade que camisa normal, assim. Caneca também, um monte de caneca. A gente fez um negócio aqui em casa no domingo, né? Ontem. Aí fala, pô, vou dar um café pros meninos, vou pegar umas canequinhas aqui. Aí tinha uns, sei lá quantas canecas de comunidade. Falei, rapaz, acho que a gente acaba fazendo muito isso, né? Então, acho que faz parte também do meu... Difícil diferenciar, né, o que é pessoal, o que é profissional aí. Mas acho que é uma coisa que eu tenho feito bastante também. E acho que é isso também, nada de muito diferentão, não, Carlos. Inclusive, a gente tem que gravar o episódio. Já tinha conversado contigo antes. Vai ser um dos primeiros de 2026, episódio de PHP, viu? O pessoal de PHP tava me cobrando. Pô, tu só quer falar de Java? Eu me apaixonei por Java, mano. O que é que eu posso fazer? Java é bom, pô. Java é bom. Claro. Bom, né? Eu sou aqueles caras que é bom, velho. E engraçado que eu sempre fui hater, né? Tanto de AWS quanto Java. Agora eu tô trabalhando direto com os dois. Enfim. Cara, eu tô tentando... Tô forçando muito para assistir Stranger Things, que eu quero terminar, porque eu gosto de começar a terminar as coisas, e tá muito ruim, cara. Nossa, eu tô tendo pouco tempo para descansar, tô muito estudando e trabalhando muito, mas no tempo livre eu tô tentando. Nossa, tá uma experiência horrível. Nossa, credo. Eu não tô recomendando isso, viu? Só vai assistir quem quer. Porque, tipo, inclusive, eu vou até deixar aqui embaixo um vídeo que fala sobre por que os filmes atuais não parecem ser tão naturais. Por que não são imersivos, sabe? Tipo, eu assisti um vídeo bom no YouTube que mostra que quando as filmagens eram em campos abertos, em cenários reais, a gente sente mais a imersão e os filmes dá mais vontade de a gente ficar assistindo os filmes. Enquanto que esses filmes de hoje são tudo feito com fundo verde, entende? Então, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo, muito bom. E, tipo, ele fala sobre uma perspectiva de quem mexe com isso, né? Cinematografia, essas coisas. E ele explicando por que é mais imersivo, né? É claro que não está falando de qualquer filme, porque às vezes a pessoa com uma câmera pode filmar de jeito horrível, sei lá, com iluminação ruim, mas ele está explicando do ponto de vista de quem mexe com isso mesmo, quem é formado nisso. E é engraçado, é muito bom o vídeo. Né? E aí, ultimamente, eu estou muito tentando procurar esses vídeos, filmes que são gravados em paisagens normais mesmo, que não usam o fundo verde. Que está meio que me frustrando, assim. Estou meio bem afastado de cinema, essas coisas, por causa de filme com fundo verde. E é isso, eu vou deixar aberto para despedida. Por favor, em ordem alfabética. Tchau, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Se precisar, é só chamar. Tamo aí, valeu. Tá no mudo, tá no mudo. Tchau, pessoal, obrigado. Valeu, Carlos, por ter o convite aí. Faça os temas mais simples, tá, galera? Não cai no papo de vendedor, não, é isso aí. E feliz ano novo. Eu não vou participar mais nenhum esse ano, espero. Acabou. Inclusive, esse aqui é o último gravado, né? O último do ano vai ser o do Natal e já foi gravado. Mas enfim, desculpa. Então, feliz ano novo, feliz Natal aí pra galera aí, que não sei quando você vai ver, né? Feliz Natal 2026, caso alguém esteja vendo lá em dezembro de 2026, né? Sei lá. Bom, é isso. Também queria agradecer pelo espaço aí do Carlos. Acho que é um espaço muito bacana, assim. Acho que tem muita gente aprendendo com isso e trazendo bastante informação. A oportunidade também de conversar com pessoas igual esse público que ele traz aqui é sempre fantástico, né? Provavelmente eu não teria essa oportunidade por conta de fluxos da vida, a gente não se esbarra tanto por aí, né? Talvez se fale em uma outra rede social ou se escute falar sobre em alguns momentos, mas a oportunidade de falar com pessoas assim que têm esse repertório de conhecimento é muito bacana. Então, fica aí um agradecimento novamente para o Carlos aí por me chamar para essas coisas. Não sei nem que eu venho fazendo essas coisas, mas ele continua me chamando, eu continuo ouvindo.
E para a galera que estiver assistindo aí, galera, pega tudo que a gente está falando, cara, anota, estuda e vai atrás, sabe? É muita coisa mesmo, e não se assustem, acho que já acabei de falar isso, mas é o que eu tenho mais orientado as pessoas que têm me procurado. Infelizmente, a tecnologia está sempre aumentando ali o seu repertório de coisas, de aparatos, enfim. Então, pense que, o pior momento para entrar na tecnologia agora? Não, vai ser pior daqui a 10 anos, vai ser pior daqui a mais 10 anos, né? Então, só relaxe e vai que dá certo também. É isso, e não perca a esperança. Olha, tá vendo? O somatório morava, sei lá, mais de 3.000 quilômetros de distância de mim, agora o meu vizinho. Agora, então, não vai demorar para a gente se... Oi? É uma ameaça, a gente vai se encontrar, a gente vai, qualquer dia a gente vai tomar uma cerveja aí, viu, Will e Vitor Osório, que isso? Tô brincando. Eu sei onde você mora. Opa, desculpa. Falei, eu sei onde você mora. Enfim, dê tchau, emita o som, senão vocês não vão aparecer. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, boas festas. Valeu.